que é possível você dobrar ou triplicar o seu faturamento? O podcast de hoje está incrível. Seja bem-vindo ao Missão Líder. Estamos no estúdio No Radar e hoje eu estou com uma convidada especialista que vai desvendar esse mistério. Será que é possível aí na sua empresa dobrar faturamento? Magda Brito, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Nós queremos aqui saber tudo. Ela fala sobre liderança e sobre venda. Será que a gente gosta disso? Vamos lá. Seja bem-vinda, Magda. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço todo o convite que você fez. Né? Vim de Sorocaba para cá, mas lógico, a gente já conversou ano passado. Né? Tantos projetos que eu tinha, tantos projetos que você tinha, então eu fiz questão. Na hora que você me convidou, eu falei, lógico que eu vou, né, prestigiar você nesse momento aqui. E que você acabou de falar, lógico que é possível. Lógico que é possível. Eu sei que você que está ouvindo a gente acha que não é possível, mas é. É muito possível, sim, a gente conseguir dobrar o nosso faturamento, triplicar. Vai depender muito do posicionamento da liderança, do posicionamento, como ele vai lidar com a empresa, como que ele vai lidar com as pessoas. E esse que é o grande segredo, que as pessoas, elas querem o cargo de líder. E quando eu falo líder de uma forma geral, que pode ser supervisor, coordenador, gerente ou o próprio empresário. Quantas pessoas que você conhece que falam, eu quero uma empresa, eu quero empreender, quero criar um negócio. Só que a pessoa não para pensar a responsabilidade que vem atrás. E aí, quando chega o embate para ser líder, para assumir essa nova postura, essa nova gestão, é preciso aprender a lidar com pessoas, começam a vir as frustrações, não é, Magda? Com certeza. E primeiro, a primeira frustração que acontece é o que eu estava falando. Você quer se tornar um líder, você quer se tornar dono de uma empresa. Só que a gente fala assim, olha, que legal, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, fazer aquilo. Esquece da responsabilidade. E essa pergunta que você acabou de falar, a primeira frustração é comigo mesmo. Uau! O próprio gestor. Porque na hora que você senta na cadeira, você sente aqui, você fala, nossa, agora... Daí começa a vir o peso. E na hora que você olha, fala assim, nossa, eu queria tanto isso, mas você acaba refletindo que você não estava preparado. Porque enquanto você é um colaborador, é uma postura. E a gente acha que a gente está preparado para sentar. Na hora que você senta, você fala, nossa, é tudo isso que eu tenho que fazer? É. Então, a primeira frustração com as pessoas começa comigo mesmo. É o próprio líder que ele começa a se frustrar achando que não vai dar conta. E daí, como que ele consegue sair dessa posição de frustrado, porque achou que ia dar conta, para dominar a empresa e ainda conseguir conduzir um time? Uau! Olha só, a Magda está falando tudo isso e me veio várias coisas aqui em mente, né? Nós temos algumas coisas em comum, né, Magda? Uma jornada dentro de grandes bancos, não é? Nossa, nem A faz. Magda tem uma jornada dentro de grande banco, então aprendeu o seu primeiro lugar de liderança foi dentro do banco ou foi antes, Magda? Não, foi antes, foi antes. Eu trabalhei, comecei a trabalhar com 14 anos, mas informal ainda. Eu trabalhava numa escola para poder pagar meu estudo, que eu sempre estudei em escola pública. Quando eu fui estudar em escola particular, eu consegui negociar na escola. Então, de manhã eu estudava, à tarde eu trabalhava em troca do estudo. Você negociou na escola? Fui eu. Fui eu, porque porque queria estudar em escola particular, porque eu queria fazer odontologia na época. E eu falei, como que eu vou passar na odontologia se eu estudo em escola pública? Eu falei, eu tenho que estudar numa escola particular para ter um estudo melhor, para depois conseguir passar na odontologia. E assim que eu fui negociar, já era negociadora desde pequena. Porque aquilo, né, nos bastidores aqui a gente já tinha conversado. Eu sempre, assim, penso, o que eu quero? Então, o que eu tenho que fazer para conseguir aquilo? Então, eu fui numa escola negociar porque eu sabia que eu queria passar numa universidade pública. Depois, com 17 anos, o meu primeiro emprego, até vou abrir aqui para você, quando eu entrei aqui dentro, né, do seu estabelecimento, da sua empresa, me deu um gelo na barriga, né? Porque foi meu primeiro trabalho, foi numa concessionária de veículos. Então, meu primeiro emprego, com 17 anos, registrada, primeiro com registro, foi numa concessionária. Comecei como telefonista, vendedora, depois passei a vender consórcios também. E a minha grande primeira vitória que eu tive, que a minha conquista que eu falo,
eu consegui ganhar um carro com vendas de consórcio. O nosso gestor, na época, falou que quem vendesse 50 cotas de consórcio ia ganhar um Ford Ka. E o meu sonho era, 17 anos, você tem o quê? Um carro? Você quer ter um carro? Eu vim de uma família muito simples, meu pai não tinha condições, muito menos de pagar uma faculdade ou de dar um carro para mim. E eu falei, a chance da minha vida. Emagreci 8 quilos, fechei o mês, vendi 67 cotas de consórcio. Em um mês, você vendeu 67 cotas de consórcio. 67 cotas de consórcio. Não estou mentindo para você. Olha, eu vou contar uma coisa. Quem não sabe, o nosso estúdio aqui do Radar, ele fica dentro da concessionária, dentro da nossa concessionária, da Mirage Veículos, por isso que ela está fazendo esse comentário. Eu já vendi consórcio no banco. O meu esposo, que é o gestor da Mirage, o primeiro emprego dele dentro do ramo de veículos foi vendedor de consórcio. Nós amamos contratar vendedores de consórcio aqui na loja, porque a gente fala assim, vender carro físico ou carro, para quem já vendeu consórcio, que a pessoa leva um papel, leva sonho, vender carro é muito fácil, perto de quem vende consórcio. Agora, 67 cotas de consórcio em 30 dias, minha amiga... Essa valeu um carro, hein? E assim, e 17 anos, eu tinha acabado de vender, acabado de virar vendedora. Só que na hora que aconteceu aquilo, eu falei, a chance da minha vida. Eu falei, eu vou ter que aprender a fazer isso, eu vou ter que aprender. Seu gestor acho que não esperava isso. Não, quem ficou em segundo lugar, vendeu 28 cotas, para você ter uma ideia. Aí eu fui, a gente teve uma reunião, ele... fez o reconhecimento, meu Ford Ka que eu queria vermelho, a cor desse aqui, vermelho vivo, assim, que era o meu, era aquele Ford Ka que eu queria. Ele me abraçou e falou assim, Magda, só que agora eu quero que você conte aqui para todo o time, o que você fez, como que você conseguiu vender isso? Eu falei, seu Daniel, eu só tinha um sonho. Era um sonho, a chance da minha vida. Ele falou assim, mas como que você fez? Tanto é que, assim, a minha primeira faculdade, depois que eu fiz, foi educação física, porque tanto que eu gostei, que eu fui ajudar lá na escola, eu vi os professores de educação física, depois de odontologia, eu quis virar professora de educação física. E a minha primeira faculdade foi educação física. E tanto é que quando eu ia na faculdade, muita gente tirava sarro de mim, Andréia. Por quê? Eu tenho que te contar isso. Porque eu era chamada como guarda-mirim porque eu ficava, naquela época... Porque eu vou entregar a minha idade, eu tenho 47 anos, então são 30 anos de experiência como liderança, então imagina 30 anos atrás, não tinha esse negócio de celular, Instagram, onde que você vai. Na época tinha um panfleto. Guardinha, né? Não, que tinha um panfleto dentro da concessionária para a gente divulgar o consórcio. Certo. A minha grande ideia na época, eu falei, vou bater de porta em porta. Eu grampeava o cartãozinho do meu trabalho junto no jornal do consórcio. Eu ia de um lado da rua e voltava pelo outro, panfletando. Só que as primeiras visitas, eu entregava e saía correndo com medo de alguém perguntar alguma coisa, porque assim, eu estava aprendendo. Eu tinha vergonha, eu tenho que falar isso para você, porque quem está ouvindo a gente aqui, às vezes tem vergonha, a pessoa tem uma vontade de fazer alguma coisa, mas tem vergonha de fazer. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa, mas tem vergonha de falar que não sabe. E eu fui com vergonha mesmo. Eu ia de um lado, só que depois a gente vira sem vergonha, porque você vai perdendo isso, você vai treinando. Então, quem está ouvindo a gente, quanto mais você treinar, mais você vai aprender. Então, isso que eu ia de um lado e do outro. E quantas vezes eu fiquei no semáforo, panfletando. Essa foi a minha grande, brilhante ideia na hora. Eu falei assim, não, vou panfletar. Ficava no semáforo. Daí por isso que o pessoal me chamava na época de guarda-mirim, tirava sarro quando eu chegava na faculdade, porque falava, e na época tinha camiseta desenhada consórcio, usava bonezinho, eu ficava no semáforo fazendo isso. Só que isso me trouxe muito retorno, porque muita gente começou a entrar em contato, eu comecei a visitar muito, sabe assim? E eu tinha 17, eu não tinha ainda a carta. Aí a empresa disponibilizou um cara, me levava nas visitas, porque eu não podia dirigir. E depois disso, faltando uma semana, eu tinha vendido 33 cotas. Faltando uma semana só. Meu Deus. Praticamente eu dobrei em uma semana isso. Por isso que quando você perguntou se é possível dobrar o faturamento, se é possível dobrar as vendas, é possível, desde que você queira muito. Entendeu? E daí, quando um cliente me ligou, falou, Magda, eu estou com uns parentes aqui em casa, assim, você não pode vir falar do consórcio? Que eu falei e eles gostaram. Eu falei, lógico que eu vou. Eu fui lá, vendi mais 2 cotas. Aí a minha outra ideia, eu falei, quer saber? Que hoje é uma coisa muito comum hoje, mas há 30 anos atrás não era.
Eu falei, vou ligar para todo mundo que eu vendi e vou pedir uma indicação. E assim foi. Aí foi meta de ligação. Oi, tudo bem? Aquele dia, indica um amigo, indica um parente. E daí, de 33 cotas, eu fui para 67 cotas. Então, eu vendi mais 34 cotas de consórcio em uma semana, para você ter uma ideia. Então, 33 cotas foi em 3 semanas. E em uma semana foi 34. Mas, para resumir, nessa reunião, expliquei isso para o pessoal, que era só um sonho. Daí, eu falei a minha estratégia que eu fiz. Ele falou, então, tá, eu quero te reconhecer na frente de todo mundo, a partir de agora você vai ser gerente de consórcio. Eu falei, o quê, seu Daniel? O senhor tá louco? Assim, na minha simplicidade, uma menina, eu falei, você tá louco? Como assim? Não. Você vai, porque eu era de Avaré, antes de estar morando em Sorocaba. Em Avaré, a gente não tem uma equipe de consórcio. Você está liberada. A Márcia vai te ajudar, que é de Avaré. Ela vai te ajudar no recrutamento, na seleção, só que eu quero que você contrate as pessoas que você acha que é possível. Eu falei, seu Daniel, eu só tinha um sonho. Ele falou, então tá bom, você vai contratar pessoas que têm um sonho. Eu contratei, Andréia, 22 pessoas entre 17 e 18 anos. Sério? Ele me deu essa carta branca. Fui lá, aí que foi a minha primeira experiência em liderança. Então, assim, gente, eu tô achando isso tudo tão, assim, utópico, né? Porque é muito louco. É muito louco, porque uma pessoa que acabou de entrar num trabalho, né? Pega aí o seu vendedor, né? A gente aqui está falando com líderes, ou pessoas que estão almejando liderança. Pega aí uma pessoa que acabou de chegar na sua empresa. Como que consegue, né? Ter essa vontade e essa gana e fazer esse desdobramento de conhecimento, né, Magda? Porque, assim, precisa de conhecimento para vender um produto desse naipe, não? Não, isso aí é... Eu tô te falando tudo isso, que é para ninguém que está escutando a gente ficar com dúvida de falar assim, isso é conversa da Magda. Não. Porque uma pessoa, quando ela quer, gente, quanto tempo demora para aprender quais são as regras de alguma coisa? Porque o que você precisava era aprender as regras do jogo, de qual é o produto, como funciona o produto. E muita gente vai aprendendo só no dia a dia. O dia a dia é válido. Só que o montante, ele é possível ser aprendido, não, Magda? Aí são várias situações, Andréia. Porque o que acontece? Ontem ainda eu estava numa palestra, né? Eu estava ministrando uma palestra, e a gente estava falando sobre o assunto de como engajar o time, isso que você está falando. Como que eu, como líder, engajo o meu time e como que o time pode desenvolver, se a nossa comunicação é assertiva ou não. Essa parte que você falou, assim, a gente tem sim que ter o conhecimento técnico, porque hoje tem que ter as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Então, a habilidade técnica, eu falo o seguinte, 1 mais 1 é 2. Só que o que é o grande erro hoje que eu falo dos colaboradores? Que eu estou me vendo lá como papel de colaboradora lá atrás. A gente quer um resultado, e eu vou ter que ser muito sincero que eu vou falar aqui, porque assim, Andréia, foi a gente nesse papel de educadora, que a gente está aqui passando, essa educação para quem está ouvindo a gente tem que falar o que eles querem ouvir, e muita coisa que vocês vão estar ouvindo a gente é o que vocês também não querem ouvir. Porque a gente tem que parar de ficar esperando que só o líder faça por você. E eu também, como líder, eu também não posso ficar esperando que só o funcionário. Tem que ter um meio termo, um equilíbrio dos dois. E lá atrás, o que acontecia? Eu tinha muita vontade de querer ser alguém na vida. Eu tinha muita vontade de construir, de ter meu carro, de ter minha casa, depois construir minha família, fazer uma faculdade, enfim. Só que isso vai muito de dentro para fora. O que a pessoa quer? Que ontem foi o que eu conversei com mais de 100 mulheres. Você é apaixonada pelo que você faz? Você gosta do seu produto? Começa por aí. E uma coisa que eu aprendi com um gestor lá atrás, não foi o seu Daniel, depois foi dentro de banco isso. Ele falou assim, a gente tem 2 oportunidades na nossa vida. 2. Ou você faz o que você gosta, ou você aprende a gostar do que você faz. Guardem essa frase. Uau, repete ou isso. Ou você faz o que você gosta, ou você aprende a gostar do que você faz. Por quê?
Você que está ouvindo a gente, às vezes você está fazendo o que você não gosta. Você veio, né, sei lá, entrou lá numa concessionária, já que a gente está falando de concessionária, um vendedor está aqui, mas não era o que eu queria, eu quero ser um empresário, eu quero montar. Mas é aqui, é a ponte que vai fazer você chegar a ser um grande empresário. É aqui que é a ponte para você conquistar a sua casa. Então, isso que eu fiz, eu aprendi. O que eu tenho que vender? Consórcio? Beleza. Qual que é o produto? O que é aqui? Eu comi aquele manual, eu engoli. Eu não esperei um gestor vir me ensinar. Peguei onde que está, o que tem que fazer? Levava para casa e foi. Entendeu? Tá, então essa parte técnica, eu sei. Então, 1 mais 1 é 2, aprendi. E agora, qual que é a habilidade comportamental? Como que eu, como colaboradora, tinha que me comportar para poder fazer as vendas? Daí eu tive, que agora é aquilo que muita gente não quer ouvir, eu tive que me desprender da minha preguiça, do meu medo. Sabe assim? Por quê? A coragem. E uma coisa principal, né? Cada um tem a sua religião, mas a gente tem que ter a fé, a gente tem que acreditar em algo superior. Então, eu sempre tive isso comigo. Então, eu falei, não, meu Deus, é possível? É. Agora, me dá sabedoria, me dá um caminho, o que eu tenho que fazer? E daí, nisso, aí vai buscar os outros conhecimentos. Então, só que naquela época, eu uma menina, o que eu fui fazer? Eu fui para a rua. Então, assim, a minha habilidade comportamental, a minha habilidade técnica, eu fui para a rua. E fui indo, daí depois disso, eu vi que era possível. E uma coisa que você que está ouvindo a gente, comece a comemorar as pequenas vitórias. Então, assim, quando eu vendi a primeira cota, uau, consegui. A segunda, uau, consegui. Quando vê, eu estava vendendo uma por dia. Às vezes eu passei 2 dias sem vender e depois foi o que eu te falei. Em uma semana você vender 34 cotas. Você tem ideia o que é isso? Não, eu não então, tenho assim, ideia o que é isso. É muita vontade. É muita coisa. Então, por isso que eu falo. E ontem, em volta, o que eu falei para as mulheres. Você tem... Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê, você que está me ouvindo? Por que você faz o que você faz? O que você quer alcançar? O meu porquê era o carro. Era o meu sonho. Então, assim, o meu porquê era isso. Então, como... Eu me via dirigindo aquele carro. Então, para mim, não existia outra possibilidade. Então, eu aprendi a ser apaixonada pelo consórcio. O consórcio foi a ponte para eu conquistar o meu carro. Então, e é isso que eu quero deixar, assim, isso que você falou, de conhecimento. É o conhecimento técnico? É. Mas hoje, as pessoas, não estão conseguindo realizar os seus sonhos, não estão conseguindo alavancar um negócio. As empresas estão fechando, os colaboradores estão sendo demitidos. Por quê? Porque não desenvolve as competências comportamentais. Porque as pessoas acham que o quê? É só aprender o produto. Eu tenho que vender esse copo. Tá. Do que é o material, por que ele serve e tal. Mas e depois? Como que eu vou conversar com a Andréia e vou me conectar com você, agregar valor, que não é só um vidro, não é só um copo. E lidar com as objeções, né? Porque quando a gente fala de pessoas, né, Magda? Quero até que você fale um pouco mais sobre isso. Os vendedores, você, tivemos que passar por isso. E os vendedores, quando vão atender um cliente, quando ele lidar com uma objeção, as pessoas, esse vendedor, ele costuma atribuir a esse cliente, ele não quer... ou ele foi grosseiro, começa a colocar adjetivos nos clientes. Não, porque ele não quer nada. Uhum. Como que ele não quer nada se ele está olhando o seu produto? Né? Então, vai muito isso. Como que ele é grosseiro se ele despertou interesse? Ele é grosseiro ou ele não soube expressar o que ele realmente está querendo, ou eu não soube tirar dele, né? O vendedor não soube tirar dele aquilo que realmente o cliente quer. Né? Então, são sobre essas habilidades comportamentais, como conectar com as pessoas, não é, Magda? É isso. E você é especialista nesse assunto, né? Eu falo que eu sou especialista em pessoas, porque, assim, eu sou mentora e treinadora de liderança e vendas, sim. Mas para alcançar a liderança humanizada, para você conseguir alavancar as vendas, primeiro você tem que entender de pessoas. E o que acontece? Voltando até nessa parte que você falou, que vender o consórcio, você vende um papel, você vende um sonho e não é algo palpável. Então, e é isso que eu falo para as pessoas. Primeiro, você tem que descobrir qual é o sonho de quem está na sua frente. Então, assim,
a grande chave, quando você vai se conectar com alguém, é entender do perfil comportamental, porque na hora que eu começo a conversar com você, porque qual que é uma grande falha dos vendedores hoje? Das pessoas que vendem ou produtos, ou ideias, ou serviço, independente se é algo palpável ou não. A gente abre a boca e despeja. Não, porque isso, blá, 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 blá. Eu já fui assim. Porque a gente não nasce sabendo as coisas, a gente aprende, a gente se desenvolve. Só que a gente tem que querer. Aquela história de que um bom vendedor é aquele que fala mais, né? Não. Que você tem que falar, você tem que argumentar. E aí, Não. E aí despeja informação em cima do Então, aí cliente. eu já vou, assim, jogar por água abaixo isso. É o vendedor nato, aquele que fala. É o vendedor nato. Não. O melhor vendedor é aquele que sabe escutar. O melhor vendedor é aquele que sabe fazer as perguntas corretas. Porque o que acontece? Um outro ditado popular que tem aí, Andréia, o que o pessoal fala? Atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Eu já escutei muito isso, eu já escutei de líderes isso lá atrás, quando eu comecei. É o que eu te falei, eu tenho 30 anos de experiência entre colaboradora e liderança. Mas é o que eu te falei, com 17 anos eu já fui líder e já tive que aprender, depois ali, sem experiência nenhuma, como conduzir o time, né? E como que você conduz isso? É essa habilidade de ouvir mais. Porque com esse tempo eu vi o quê? Eu tenho o meu produto, só que eu tenho que escutar você. Isso que você falou, porque se o cliente veio até mim, ou pelo WhatsApp, ou por um telefone, né? Porque às vezes pode ser online, né? Que hoje muita gente está vendendo online. Ou quando é físico, se a pessoa veio até essa loja, ela tem intenção de comprar alguma coisa. Sabe? Alguma coisa ela se interessou. E agora, como que a pessoa está na sua frente e depois ainda o vendedor fala tudo isso que você falou? Mas sabe por que eles falam isso? Porque eles querem jogar a responsabilidade para o outro, sendo que a responsabilidade é minha. Eu não consegui me conectar com o meu cliente. Ou Então, ele joga a responsabilidade para o cliente, ou ele joga a responsabilidade para a empresa. sim. Né? Vou falar aqui no meu caso aqui, né? Loja de veículos. Eu falo assim, nem se eu tiver, vou dar um exemplo aqui de um modelo, um Onix, um dos carros mais vendidos do Brasil. Nem se eu tiver a loja inteira de Onix, eu vou ter todos os Onix que existem. Porque existem modelos desde 2013 até 2025, em várias versões, com vários opcionais diferentes. Então, nem se eu tiver 50 carros Onix aqui dentro, eu não vou ter todos os anos, eu não vou ter em todas as versões, em todos os motores. Então, sempre vai ter o que o cliente quer e você não tem. Uhum. Né? Então, se o cliente procura uma coisa, um veículo, e não tem, é muito fácil falar assim, não tinha. É muito fácil falar, não tinha, não tem. E dispensar o cliente. Isso acontece por quê? Ele não tá nem aí, desculpa falar. Ou é a preguiça de falar na hora, ou é o porquê que ele não tem. Porque muitas pessoas, que nem... Ontem mesmo eu gravei um vídeo de manhã, eu falei, viu, hoje é segunda-feira e você já está acordando desse jeito? Desanimado? Você já está cansado antes de ir para sua empresa? Já sei, porque os seus colaboradores não te escutam. Ou porque seus colaboradores já chegam desanimados. E daí o que eu falo muito, Miranda, na hora que eu acordo, por que eu acordei? Sabe assim, por que hoje eu peguei meu carro e andei 1h30 até chegar aqui? Qual é o meu propósito? Entendeu? O que me move a fazer o que eu faço? O que move hoje um vendedor sair da casa dele e ir tentar vender um carro? Ele tem que ter um porquê muito maior, porque ele não vai desperdiçar. Hoje ainda eu falei uma outra coisa antes de vir para cá, gravei um vídeo, que o quê? O tempo é a maior moeda que a gente tem hoje. Eu nunca sei o saldo que eu tenho desse tempo. Olha só, o tempo é a maior moeda preciosa que a gente tem. Só que eu não sei o saldo que eu tenho. Então, eu não sei até quando que eu vou ter esse saldo. Então, como que eu vou usar da melhor forma possível esse saldo? O meu tempo. Eu tenho que estar aqui para realizar as coisas que eu vim, o que eu quero conquistar. Então, a gente não pode perder tempo. E muitas pessoas, elas nem sabem o que querem. E por isso que as pessoas são frustradas. Esse vendedor que é mais fácil ele falar, não tenho carro, e às vezes ele está cansado, ele está desmotivado com alguma coisa,
ou ele nem sabe o porquê. Aí, na hora que vê que o cliente ali está meio que enrolando, porque, assim, a gente vai falar, né? Depois eu vou te falar que tem vários perfis de clientes. Então, assim, tem cliente que ele é mais indeciso, tem clientes que ele é mais toma decisão, tem cliente que não é ele que vai tomar decisão, é a esposa, marido, filho, enfim. Só que para a gente descobrir isso, a gente não tem uma bola de cristal. Não tem como um cliente chegar na minha frente e olha, esse cliente quer isso, pronto, vou falar isso. Não existe. O que existe? É eu me conectar com o cliente, isso que você falou, eu saber ouvir. O cliente chegou, bom dia, boa tarde, né? Você tem que fazer a pergunta, eu vi que você está olhando um Onix. Olha, esse é 2024, 2025, tem carro, tem trava elétrica, que não sei o quê. Ele não quer trava elétrica, às vezes quer um carro mais basiquinho, que ele sabe que é o mais barato, só para levar e trazer. Ou senão ele já fala, não, está falando que o carro é isso, que não, mas às vezes o cliente ele quer com vidro elétrico, trava elétrica, ele tem criança, ele quer com ar-condicionado. Então, se você não faz a pergunta certa, você como vendedor, você acaba perdendo tempo e cansa, e o cliente vai falar, não, mas não é isso que eu quero. Você está ali, e na hora que você vê que o cliente fala isso, putz, perdi meu tempo. O vendedor brocha. Essa é boa, essa. O vendedor brocha. Quando ele começa a tomar uns nãos, ele até começa a fazer as perguntas, né? Todo vendedor faz perguntas, certas ou erradas, mas faz. Uhum. E aí começa a fazer as perguntas. E aí ele começa a tomar o primeiro não, o segundo não, o terceiro não. Não era isso, não é não, mas não era isso. Não gostei. Não tem outra opção, não tem outra coisa. O vendedor vai murchando, ele brocha. Uhum. Aí você vê que ele perde o brilho no olho, porque ele começa a ficar meio sem saída. Como que eu saio dessa situação, né? E aí acaba perdendo ali aquela negociação, perde o encanto. O encanto. Perde o encanto, porque tem uma coisa energética, né? Tem. Vocês podem chamar do que quiser, mas tem uma conexão que a gente percebe no outro, né? A boa vontade, pode chamar de boa vontade, né? Pode chamar isso de alegria, pode chamar de bom atendimento, mas existe uma energia que a gente percebe. E quando o vendedor começa a tomar não, ele perde esse brilho, ele perde essa energia e a conexão vai embora. Uhum. Magda, eu quero que você volte naquela frase, você disse assim, atenda o outro como ele quer, como você gostaria de ser atendido. Isso. Qual é a verdade por trás disso? Você já ouviu falar isso? Muito? Eu escuto. Né? A gente escuta. Eu escutei isso a vida toda. Não é? Atenda o cliente da forma que você gostaria de ser atendido. Então, essa é a maior mentira que contaram para você. Por quê? Você tem que atender o cliente da forma que ele gostaria de ser atendido. E não da forma que eu gostaria de ser atendido. Por quê? Eu tenho um tipo de perfil, você tem outro tipo de perfil. O Bruno, que está aqui com a gente, tem outro tipo de perfil. A gente tem que descobrir. Só que daí você, nossa, Magda, mas como assim descobrir? Então, isso é muito atrás de conhecimento, porque as pessoas, elas querem algo, só que ela não se desenvolve. Então, para você ser o melhor colaborador, para você ser o melhor líder, você tem que buscar esse autodesenvolvimento. Então, muito do que você falou lá atrás, né? Que antes você comentou aqui que eu trabalhei em banco. Então, assim, comecei nessa parte ali da concessionária. Aí, depois, eu trabalhei na Marítima Seguros. Então, eu cuidava de 72 corretores, com 12 cidades. Eu viajava a região inteira. Então, eu treinava o pessoal para vender seguros nas corretoras. Então, eu treinava o time ali. E como que é vender seguro hoje? Como que você vende um seguro de vida, principalmente? Uma previdência. Você trabalhou em banco, você sabe como que é. Então, como que você treina isso, pessoal, para poder vender? E é um produto, é a mesma coisa que você falou, não é palpável. Como que você... E as pessoas não querem, elas não chegam em lugar nenhum falando assim, eu vim aqui... Quero comprar um seguro de vida. Aqui no Brasil, a nossa cultura não é assim. Os americanos já têm essa cultura desse cuidado primeiro com ele para depois. Hoje, aqui, o último seguro que as pessoas compram é de vida. Primeiro é do carro, da casa, depois é de vida. Os americanos, não. Primeiro é o de vida, depois é os bens. Então, a nossa cultura que é ainda muito fraca nesse sentido, que as pessoas ainda não têm a consciência do que precisa. É a falácia, né? Eu não vou morrer e deixar dinheiro para ninguém. É isso. Né? Você sabe muito bem. Ouvi muito essa objeção. E aí, como que você se conecta? Como que eu vou me conectar? Aí, depois disso, eu entrei nesse mundo de banco. Já trabalhei no Bradesco, no Santander e, por último, eu estava no Itaú. Então, eu trabalhei nos maiores bancos, né?
Então, e alguém vai feliz no banco? Ah, hoje eu acordei e eu quero ir no banco. Vim aqui dar uma olhadinha. Quem vai no banco, geralmente, está com algum problema. Está com algum problema. Então, a pessoa sempre chega num estágio, né? Assim, mais aflorado, né? Mais bravo, com alguma situação. Imagina como que eu, como colaboradora, depois eu como líder, como que primeiro eu como colaboradora, eu me desenvolvo para atender esse cliente que chega bravo porque acha que o banco está roubando. Ou na defensiva, né? É sempre assim, o banco está tomando meu dinheiro. É incrível como as pessoas pensam nisso. Ou a pessoa quer fazer empréstimo e já sabe que o juros está alto. Ou se não, começa desde a porta, que eu lembro como líder, dentro do banco, eu tinha que cuidar da moça que cuida do estacionamento. Porque se ela ali não atender bem o meu cliente, imagina, o cliente já fica bravo. Vai passar na porta giratória. Se o segurança ali, dependendo como também falar com o cliente, ele já chega bravo. Entrou na agência, na hora que ele senta aquela fila. Então, pensa como que ele chega na minha mesa. Você é o primeiro que ele vai poder falar e ele vai desabafar. Quantas ou desabar, vezes, né? Não, quantas vezes, oi, bom dia, o que eu posso fazer se for para você? Imagina. Então, e a gente tem que atender o cliente, contornar essa situação, resolver o problema dele e ainda tem que vender. Porque nós, bancários, a gente não é bancário, a gente é vendedor. E outra coisa, você que está me ouvindo, guarda uma coisa. Quer você queira, quer você não queira, você é vendedor. Todas as pessoas são vendedores. Todas. A pessoa pode falar, mas eu sou advogado. Ah, porque eu sou empresária. Nossa, não, porque eu sou médica. Médico é vendedor. Advogado é vendedor. Um psicólogo é vendedor. Um bancário é vendedor. Até as crianças se vendem. Desde pequeno. Porque assim, a gente chora em troca do quê? De uma mamadeira, ou em troca de trocar uma fralda, ou em troca de um remédio, porque a gente está com dor. Então, a gente nasce negociando. Só que a gente não tem essa consciência que o tempo todo a gente está negociando. O tempo todo. O tempo todo eu estou me relacionando com as pessoas. Eu estou vendendo um produto, ou um serviço, ou uma ideia, o tempo todo. E quando o ser humano ele entender que ele precisa de outra pessoa para negociar qualquer coisa, a gente negocia com pai, com mãe, com marido, com filho, com cliente, é o tempo todo. Eu costumo falar, faz tempo que eu não tive situações assim, mas já repeti várias vezes para meus filhos. Nós abrimos e fechamos portas a todo tempo na nossa vida. Nossa, forte isso, hein? É bom. Vale a pena você repetir para o pessoal. Agora eu que vou pedir para você repetir. Falar sempre para meus filhos. Nós abrimos e fechamos portas a todo tempo durante a nossa vida. Então, eles, enquanto estavam ali na adolescência, ali, às vezes um comportamento ruim, eu sempre fazia questão de mostrar alguém que estava tendo um comportamento bom. Por quê? Ninguém sabe, anos depois, como que aquelas pessoas vão se encontrar. Ou faça o contrário, né? Aquele que tem um bom comportamento, uma boa atitude. Olha que bonitinho isso daqui, olha que legal isso daqui. Você não sabe, anos depois, se você vai ter uma oportunidade com aquela pessoa, como aquela pessoa vai lembrar de você. Né? Então, abrimos e fechamos portas a todos os momentos em nossa vida. É muito forte isso. E eu vou complementar. Né? Como que a pessoa vai lembrar? Isso o que é? Qual o legado que você vai deixar? Como que você vai ser lembrado um dia, se a gente partir daqui? Como que as pessoas vão lembrar da Andréia? Como que as pessoas vão lembrar da Magda? Então, assim, se a partir do momento que a gente atender o próximo pensando nisso, vai ficar muito mais fácil. Uma coisa que eu aprendi no decorrer da vida, e depois eu ensinei isso para o meu time, o que foi? Toda vez que um cliente entrar dentro da agência, né, ali, porque a pessoa chegava daquele jeito, olha aquele cliente como se fosse uma criança. Porque com uma criança a gente tem paciência. Com uma criança a gente não vai gritar, a gente não vai julgar. Porque é uma criança. Você está entendendo? Então, assim, a partir do momento que a gente tem essa visão, com esse carinho, com essa atenção com o próximo, a pessoa, querendo, é o que você acabou de falar antes de energia, a pessoa vê que é genuíno
Eu estou conversando com você, mas é genuíno, eu quero te ajudar. Então, quando o cliente, não importa o jeito que ele chegou, se você acolhe ele, primeiro com esse carinho, com esse cuidado, o que ele vai falar? Opa, Desarma. a pessoa vai olhar e vai falar assim, não, ela está sendo real comigo. Ela não está me vendo só como um cliente, só querendo me empurrar um produto, né? Ou Isso é se não- bíblico, viu? Isso é bíblico. Vou te falar onde é que tá. Hum, Essa questão de tratar o outro bem e aí a pessoa, pelo menos acalmar e ela se abrir, está na Bíblia. E diz assim, ó, o amor constrange. Não tem como o outro reagir o mal quando você trata com amor. não tem, Não tem. não tem. Não É aquilo que você tem. falou, quebrou. Só que isso é sentido. Então, assim, a partir do momento que a gente entender que as pessoas, elas vão se relacionar com você, eu não estou nem falando gostar de você, porque isso é algo mais profundo, né? Porque às vezes a gente quer que a pessoa goste da gente e depois a gente acaba se frustrando. Mas não é nem isso. A pessoa entender que você está vendo ela como ser humano. E isso não é só para o cliente, é para os colaboradores. Você que é líder, que você está ali querendo que o seu colaborador te escute. Você quer que ele te entenda. Mas agora vem a pergunta para você. Como que você está lidando com o seu colaborador? Você está tratando ele como números, como uma máquina, ou você está tratando ele como um funcionário? Às vezes com raiva. Às vezes com raiva, porque eles não fazem. Eu julgamento, né? escuto muito isso. Porque eu já falei, porque eles não fazem. É porque é má vontade, porque estão com preguiça. Eu não vejo dessa forma. Eu não acredito que as pessoas fazem porque são mau caráter. Eu não consigo acreditar nisso. Não. Eu não consigo. Tem gente que já desconfia de todo mundo, né? E eu tenho. O meu botão é o contrário. Eu acabo acreditando até que me dê prova o contrário. Mas eu acredito que as pessoas não sabem. Eu não acredito que as pessoas não fazem porque têm preguiça, não fazem porque não têm sonhos. Eu adorei essa do sonho, porque eu vou até me corrigir, vou colocar isso para mim, viu, Magda? Vou pegar para mim. Eu sou aquela que não gosto de sonhos. Sonhos. A palavra A sonho. palavra sonho. Fala assim, Porque dá a impressão que é muito surreal, muito longe, né? É muito infantilizado na minha cabeça, tá bom? Aham. Na minha cabeça. Só que eu peguei uma visão sua aqui agora e eu acabei de mudar o prisma sobre essa palavra. Uhum. Para mim, sonho, eu falava assim: sonha, sonha na padaria. Aham. Né? A gente tem objetivos, nós temos Sim. metas. Metas, objetivos, propósitos, né? É assim que a gente fala. Sim, sim. Só que isso é muito formal. E eu vi no seu olhar de menina de 17 anos o sonho e quanto o sonho move muito mais do que uma meta. Sim. Então, assim, hoje você vai deixar um marco para mim, tá? Para a Andréia, você vai deixar esse marco aqui. Porque o sonho daquela menina de 17 anos, ele destravou uma carreira inteira sua. Uhum. Então, o querer grande, que às vezes a gente quer um grande, quer um sonho, quer uma meta, quer um objetivo, mas se se ele tiver uma vontade maior que vem de dentro e não do racional, ele move muito mais. Não, E, você faz o assim, resumo dessa palavra é sonho. porque assim, e é isso que foi, porque a partir do momento, depois eu comecei a namorar, aí eu com meu marido, tá? Ele também não é de família rica igual eu, então nós dois juntos, tá? Vamos comprar? Vamos. Então, qual que era o sonho? Comprar um apartamento. Então, eu sabia que eu não ia ter família para me dar uma geladeira, um fogão, uma geladeira, sabe assim, nada. Tanto é que daí a gente foi, comprou na planta, daí colocou o piso, aí fez isso, junto, nós dois juntinhos. Então, era aquele sonho, agora comprar a geladeira, agora comprar o fogão. E com isso, eu fui dobrando a minha meta dentro de onde eu estava trabalhando. Não importa se era na concessionária, se era na Marítima, ou se era no Bradesco, no Santander, porque aí o que acontece? O meu objetivo era mobiliar minha casa, porque eu sabia que eu não ia ter que... Tanto é que quando eu casei, as pessoas deram praticamente o meu chá de cozinha, porque eu tinha tudo na minha casa. Sabe assim, eu tinha tudo. Quando eu comprei o tapete da sala, eu falei, amor, agora dá pra gente marcar o casamento. 3 meses depois, a gente foi e casou. A gente já estava planejando, eu quero a festa de casamento assim. Então, eu já fui planejando. Então, quanto a mais que eu tenho que vender para conseguir fazer uma festa de casamento para 350 pessoas? Gente, pega O isso. meu pai queria uísque no casamento. E eu com meu marido, a gente não tinha planejado, porque... não, tem que levar para o tio bebe, que não sei o quê. Eu falei, amor, como que eu vou colocar o uísque? Eu fui lá e falei, não. Se eu vender mais tanto e você vender mais tanto, a gente consegue ganhar mais tanto por mês, que vai dar para colocar um uísque.
Então, assim, é tudo assim. Então, sempre eu pensava, o que, que eu quero? Daí, agora, o que, que eu tenho que fazer? E, com isso eu fiz para mim. E depois, quando eu peguei isso, que eu podia, depois que eu virei líder, e eu comecei a fazer isso com o meu time, que nem o pessoal chegava, tanto é que eu era conhecida dentro do banco como fábrica de talentos. Porque muitas pessoas queriam vir trabalhar comigo, sabe? Comigo. Tanto que depois que de Avaré vim para Sorocaba e tal, o pessoal queria vir trabalhar comigo. O que a Magda faz? O que a Magda está fazendo? Eu falei, calma, eu só estou cuidando. Mas não, Magda, o diretor vinha, Magda, o que você está fazendo? Eu só estou cuidando das pessoas. Para você ter uma ideia, quando eu chegava nas agências, né, que a gente é transferido direto, e eu ia conversar, a minha primeira conversa com a pessoa, eu falei, Andréia, conta de você para mim. Não, porque eu tanto tempo no banco, eu estou fazendo... Não, de você. Eu não quero saber a profissional, Miranda, eu quero saber de você. Você é casada, você tem filhos, o que você gosta de fazer de final de semana, aonde você mora, o que você faz? Você gosta de ler, você gosta de dançar? Cada coisa, Andréia, que eu descobria, que você não tem ideia. Mas o que você tem vontade? E isso a pessoa ia se conectando comigo, porque eu conhecia Porque ela. ninguém nunca me perguntou isso. Então, você está entendendo? Nunca. Talvez até minha mãe nunca me perguntou isso. Talvez Não, meu pai nunca me perguntou isso. Principalmente hoje. Hoje, com esse mundo que a gente está, com essa tecnologia, e nós, como líderes, a gente tem que lidar com várias gerações, desde de um funcionário que tem 17 anos, um jovem aprendiz, para um funcionário que tem 50, 60 anos, olha quantas gerações tem. E como que eu consigo me conectar com um funcionário de 17 e com um funcionário de 60? E esse aqui de 17, ele quer as coisas tudo para ontem. E hoje, você tem filho, adolescente, eu também tenho, o que acontece? O mundo deles é mais o virtual. Como que eu me conecto? E é muito sábio o que você acabou de falar, porque muitos pais hoje, pais que estão nos ouvindo, comece a conversar com o seu filho. Porque, assim, tá normal, tá comum, mas não pode ser normal. Tá comum o filho ficar trancado dentro do quarto no videogame. Tá comum o filho ficar no celular, mas não pode ser normal isso. Porque a gente está distanciando. Ah, não, é normal. Ah, é normal. Não é normal. Os relacionamentos estão muito rasos. Aí, imagina esse funcionário chegando na sua empresa, com essa distância. Aí vem um líder com esse carinho que, às vezes, nem dentro de casa a gente está tendo mais. E por isso que eu falo que é o cuidado. O que você faz? O que você não faz? O que você gosta? Para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Sorocaba, eu cheguei numa agência que o meu gestor tinha falado que eu poderia demitir todo mundo. Porque eu vim, né, para ser com uma visão lá na frente para ver se eu conseguia virar regional. E daí, quando eu cheguei lá, era a maior agência de Sorocaba, só que era a pior em resultado. Era uma prova para ver como que eu ia sair. O que aconteceu? A agência toda, os colaboradores, assim, muito ruim a produtividade, entregava 40%, 50% do que era para entregar, e no primeiro mês eu entreguei 180%. Só que com um mega desafio que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Eu comecei no dia 2 de janeiro, dia 9 de janeiro, que isso aí foi 2022, deu um surto na agência, todo mundo começou a testar positivo na agência. 27 funcionários. Covid. Todo mundo era afastava e ia para casa, afastava e ia para casa, afastava e ia para casa. Naquela época nem era positivo, né? Se desse suspeita, já ficava em casa, né? Já ficava. Só que o que aconteceu? Eu estava ainda em Avaré, tinha acabado de ser transferida, eu estava ficando em hotel. Eu ia voltar para minha casa, eu falei assim, amor, eu vou fazer esse teste, porque todo mundo está testando positivo. Eu fui, testei positivo, amiga. Só que não tinha nada. Tive que ficar 10 dias trancada dentro do hotel. Sabe o que é o pessoal com medo de me batia na porta e saía correndo para eu poder pegar Parecia comida lepra, né? É. Daí, aquilo lá no quarto, eu falei, o que eu estou fazendo? Acabei de chegar. Faz uma semana que eu cheguei, não consegui conhecer meu time. Todo mundo em casa. Eu falei, mas do limão a gente faz uma caipirinha, não é nem uma limonada. Eu falei, agora, já entendi, Deus, o que eu tenho que fazer. É o tempo que eu preciso para conhecer quase 30 funcionários. Como que eu ia fazer isso com a agência aberta? Ali foi, um por um. Comecei a marcar Teams, que era Teams. O pessoal começou a ficar assustado. Nossa, o que a Magda acabou de chegar e que está marcando Teams? Era 1 hora com cada um para entender a vida dele. Uau! Aí depois eu fiz outra rodada, aí que eu fui conhecer o profissional da pessoa.
Consegui identificar aonde que estavam as fortalezas de cada um e onde tinha as oportunidades. Aí eu vi que às vezes a pessoa não vendia porque ela não sabia do produto. Ou ela não vendia porque nunca ninguém tinha ensinado ela como abordar um cliente. A pessoa não vendia, Magda, eu tenho 15 minutos para atender o cliente, como que eu vou resolver o problema e vender? Eu me perco na hora, quando eu vejo, estou 1 hora com o cliente e não consegui nem falar do produto. Aí, depois que eu identifiquei isso, eu aproveitei esses 10 dias e comecei a treinar o time, um por um. Magda, e eles tiveram a coragem, Magda, eu não sei vender seguro. Magda, eu não sei vender consórcio. As pessoas tiveram a coragem de falar para mim a vulnerabilidade dela. E hoje, o que acontece? Um líder, ele não tem a coragem de falar vulnerabilidade, quem dirá o funcionário. Então, eu falei, eu me abri, eu sou a Magda, eu sou assim, assim, assim. Vai ter dias que eu não vou estar bem, e eu vou chegar e vou falar, gente, hoje eu não estou bem. Então, hoje eu vou ficar mais no fundo, que eu não estou bem para atender o cliente. Então, quando isso acontecer, se isso acontecer com vocês, vocês podem me falar também? Porque você fica no fundo, eu não vou pedir para você ficar atendendo o cliente, porque você não está bem. Se um dia o seu filho ficar doente, como que é? Você ligar, Magda, eu vou chegar atrasada. Eu falei, não, fica em casa. Cuida do seu filho. Amanhã você vem trabalhar. Eu sempre fui assim. É genuíno. Porque por que aquele funcionário vai vir trabalhar se ele está com a cabeça no filho doente e deixou com o vizinho? Vai ser genuíno. É gratificante. No outro dia ele vai voltar grato porque eu entendi a vida dele. No outro dia aquela pessoa voltava, ela inconscientemente ela queria entregar o dobro, porque eu entendi que ela precisava ficar com o filho um dia antes. O mais louco da minha história que eu tive de banco foi um funcionário que falou assim para mim, Magda, eu estou aqui, já que você está perguntando, eu vou falar. Eu não gosto, eu estou aqui porque meu pai falou que aqui ganha bem, é a oportunidade que eu tenho, mas o meu sonho é ser veterinário, já que você está me perguntando. Eu peguei na mão dele assim e falei assim, eu posso te ajudar a ser veterinário? Eu vou te ajudar. Ele olhou assim para mim, você vai me ajudar a ser veterinário? Eu vou. Eu falei, o que te impede de ser veterinário? Ele, meu pai. Eu falei, não. Você já é maior de idade. Ele falou assim, não, eu estou aqui. Como que eu vou fazer? Eu falei, viu? Aí eu usei aquela frase que eu já falei. Aqui é só uma ponte. Vamos fazer daqui um caminho para você ser veterinário? Quanto que é? Ai, mas se eu falar isso para o meu pai, um dia se viu que eu já estou aqui, estou fazendo administração, que não sei o quê. Eu falei, viu? Qual que é a sua felicidade? O que está pulsa aí dentro de você? Eu adoro bicho, eu não quero gente, eu não gosto disso aqui. Eu falei, então, mas você não está aqui? Vamos fazer melhor do que está. Olha quanto que você ganha. Quanto que é uma faculdade? Quanto que é a universidade? Onde que tem aqui perto de Sorocaba? Onde que tem? Ah, em tal lugar. Quanto que é? Ai, não sei. Eu falei, entrei. Vê quanto que é uma mensalidade, uma universidade. Quanto que é o ônibus? Aí eu ajudei tudo com ele, fiz o planejamento, quanto que ele ia gastar por mês. Ajudei ele como que ele ia conversar com o pai dele. Estruturei quanto que se ele vendesse, ele não ia perder o emprego dele, que ele ia continuar ganhando aquilo, que ali ia ser, que ele ia falar para o pai dele, que ele ia ser muito mais feliz, com aquela mensalidade, com aquele valor que ele recebia, ele ia poder fazer a faculdade dele e com aquela mensalidade ele já ia poupar um dinheiro para depois construir o consultório dele. E pergunta, hoje ele está no banco e está fazendo universidade, ele está fazendo a faculdade, ele vai se tornar veterinário. E pergunta, antes de eu sair do banco, ele era um dos meus melhores vendedores. Que não gostava de gente. Não gostava de gente, queria sair do banco, ele estava para ser demitido. E quando eu me conectei com a pessoa, identifiquei, ele se tornou o meu melhor vendedor. Gente do céu. Aí vem a resposta daquela pergunta que a gente fez no começo. É possível dobrar faturamento? Olha a mágica por trás de uma pergunta como essa que parece surreal. Eu sempre falo para o meu esposo o seguinte, falo para meus líderes também. O que vai resolver todos os seus problemas não é sua matéria-prima, não são seus produtos, comprar bem faz parte, estruturar o processo faz parte, fazer a gestão, né, ter o passo a passo, ter o cronograma, tudo isso é muito bonito e tudo isso é muito importante. Mas o que vai fazer você crescer é vender. É vender. E para vender você precisa do quê? De pessoas. Entender de pessoas. Se você tem um time, você precisa o quê?
estruturar o seu time, ajudar o seu time. Se você já tem um time bom, ajuda o seu time a entender o seu cliente e não atender o cliente. Eu falei, por Nossa, favor, perfeito. para de atender. Eu não quero ninguém atendendo o cliente aqui. Eu quero vocês entendendo o cliente. Entenda o seu cliente. Mas, Magda, que sensacional. E uma pessoa que não vendia, prestes a ser mandada embora, passou a ser um dos seus melhores vendedores. Olha aí como Isso. dobrar as vendas, não é? É isso, porque assim, você tem que ver o que vai mover aquela pessoa. Porque tudo na nossa vida é movimento. A gente está em constante movimento, só que eu tenho que estar com o movimento correto. O que falta é direcionamento. As pessoas, a grande maioria, estão perdidas. Às vezes nem a pessoa sabe o que ela quer. Como assim direcionamento? Gostei. Para você ter uma ideia. Fala aí, direcionamento. Olha só, um outro marco. Pandemia, que eu te falei lá em 2020. Eu morava em Avaré de março a setembro. De março a setembro, tá? Lockdown, a cidade. Não entrava ninguém na agência. E nós, você já trabalhou em banco, onde que a gente mais vende? É no físico, no presencial. A gente rezava para o cliente, a agência está lotada para a gente poder atender, para a gente tentar vender. Lockdown. E eu sempre ali, alta performance do interior de São Paulo, sabe assim, aquele monte de troféuzinho e tal, e o pessoal muitas vezes, Magda, para quê? Os outros meus pares, para que tudo isso? Quantas vezes eu escutava, Magda, se você faz é possível. Eu falei, é porque eu tenho os meus propósitos. Eu tenho o porquê que eu estou fazendo. Eu não faço para ganhar um troféu. O julgamento, né? Você não precisa disso, está fazendo para se aparecer, quer ser melhor do que os outros, porque vem esse julgamento sobre as pessoas que fazem melhor. Que vem esse julgamento. E essa vez, o que aconteceu? É porque é muita história. Eu estava no Santander, queria virar gerente geral, recebi uma proposta, eu fui para Bauru, longe de Avaré, 124 quilômetros. Porque eu tinha um sonho, porque eu queria ser gerente geral, porque eu queria ajudar as pessoas. Porque o que acontece? Eu sempre aprendi com o gestor o que fazer e o que não fazer. Quando eu for gestora, eu não vou fazer isso. Quando eu for gestora, eu vou fazer isso. E eu sempre quis cuidar de pessoas. Eu sempre quis ser treinadora, mentora, palestrante, sempre quis. Só que como eu estava no banco e eu gostava, eu tentei juntar as duas coisas, né? Aí ali, e o meu marido me apoiou, fui para Bauru. Deixei um filho de 2 e 3 anos na época com meu marido. Eu deixava na segunda e voltava na sexta, às vezes de quarta-feira. Mas porque eu tinha um propósito maior, eu ia e voltava, meu marido parceiro. E o que aconteceu? Quando eu estava nessa época, antes ainda da pandemia, só para ver isso aí, que me veio isso do que os colegas falavam, eu tinha que ser a destaque dentro de Bauru que eu estava, porque meu marido, a gente tinha uma escola de cursos profissionalizantes na época, ele não conseguiu vender a escola para ir para Bauru comigo, que eu fui primeiro sozinha, só que eu fiquei 3 anos nessa vida. 3 anos em Bauru, nesse indo e vindo, e meus filhos e meu marido não conseguiu vender a escola. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser a melhor gestora, a melhor líder, para eu merecer voltar para a minha cidade. Porque tudo na vida é merecimento. Então, eu tinha um porquê que eu estava fazendo. Não era para ganhar troféu, não era para ganhar palma. Isso é consequência. Então, eu tinha o meu porquê que eu estava fazendo tudo aquilo. Porque eu queria voltar. E assim foi, depois eu consegui voltar. Só que quando eu voltei para a minha cidade, eu inaugurei uma agência do zero. Eu tive que renascer de novo. Inaugurei uma agência do zero. Foi a possibilidade que eu tive de voltar para ficar junto com a minha família. Imagina você. As promoções do banco são sempre um prêmio assim, né? Resolve esse problema agora. Já que você quer uma promoção, então resolve esse problema. Porque a promoção... E nessa época, foi um desafio muito grande que você falou de decisões e escolhas na nossa vida, que você falou que fala isso para os seus filhos. Quando eu estava em Bauru, eu estava já para ser promovida. Eu ia para o Rio de Janeiro, eu ia virar regional. E eu não aceitei isso, foi uma decisão muito difícil na minha vida naquela época, porque meu marido não ia poder ir comigo, como eu te falei. Eu já estava com os meus filhos, porque eu fui para Bauru em 2012, e depois essa promoção já era em 2014, então eu já estava 2 anos lá. E eu falei, e agora? Minha profissão ou minha família? E eu decidi a minha família. E era uma oportunidade tanto, Mega. né? Porque regional é uma oportunidade de ideia. ouro, né? Era assim aquilo. Gerente tem vários, regional tem um, né?
Aí, abortei isso e falei, não, quero voltar para a minha cidade. E os meus gestores não entendiam isso. Então, por isso que eles me desafiaram cada vez mais. Ah, você quer voltar, então, para a sua cidade? Então, tá bom, vamos ver se você quer. Só que só tinha uma agência na cidade, aquela já tinha um gestor. Inaugurou outra agência. E eu falei, não, eu vou para uma agência. Magda, mas você está aqui nessa... Olha a agência que você está. Aqui você já tem, né? Mais de 20 colaboradores, você quer voltar para inaugurar? Eu falei, eu volto, não tem problema, eu começo tudo de novo. Eu inaugurei na sexta-feira, na segunda-feira eu abri aquela agência, era eu e mais 2 funcionários, sem nenhum cliente, Andréia. Sem nenhum cliente. Nenhum. Eu falei, nossa, e eu tinha 2 anos para conseguir 1.000 clientes, né? Que tem o baseline dentro da agência, que a gente pode fazer e tal. Eu falei, quer saber? E eu era a mulher mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu estava junto com os meus filhos, com meu marido. Aí voltou aquela menina de 17 anos, sabe fazer o quê? Bater de porta em porta. Você está entendendo? Até visualizei a cena. Porque o que acontece? Eu era a pessoa mais feliz do mundo. Só que o meu sonho era estar perto da minha família. Até me emociona. Entendeu? E eu falei, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Bater de porta em porta é fácil. Era super fácil. Já fiz isso. Então, o que acontece? E muitas pessoas, às vezes, deixam passar as coisas por ego. Nossa, eu vou fazer isso de novo, mas agora eu sou gestora. Não. Mas eu falo, não, mas eu sou a dona dessa loja aqui, né? Eu sou a gestora. E eu comecei a visitar, me apresentar, que eu era gestora, para conquistar contas novas. Só que daí é a mesma coisa. Se não tem um caminho, você cria um caminho. O que eu falei? Eu fiz parceria daí com uma plataforma de empresas, que era de Botucatu, a 80 quilômetros de Avaré. E eles tinham que abrir contas de empresas em Avaré. E eu fiz parceria com eles. Eu falei, viu, eu conheço um monte de gente aqui em Avaré. E vocês querem abrir a conta das empresas? E eles não dão abertura porque vocês são de Botucatu. Eu conheço as pessoas, vamos fazer a parceria. Me dá a lista das empresas que você tem que abrir. Eu vou ligar para eles agendar. Aí eu ligava, oi, tudo bem, Miranda? Aqui é a Magda, eu sou nova gerente geral, aqui do Banco Itaú, que acabou de inaugurar. Eu estou com o meu gerente aqui, eu queria fazer uma visita para você, para apresentar, papapá. Conseguia trazer ele. A gente abria a conta jurídica ia para o gerente e eu abria a folha de pagamento. Eu fazia a folha de pagamento. Então, de ver eu conquistar de uma em uma pessoa para abrir conta, eu pegava uma folha de pagamento de 20 funcionários, pegava outra folha de pagamento de 50, até que eu consegui uma empresa... Como é que você teve essa sacada? Aonde que você viu, você ficou sabendo, você conhecia? Não, porque foi uma sacada isso. Não, porque o tempo todo eu falava para o meu marido, eu falei, viu, de um em um eu não vou conseguir. Quantas pessoas eu vou ter que abrir de um em um? Presta eu tenho atenção. que ver para abrir de 20 em 20, de 30 em 30. Olha outra dica aqui de triplicar faturamento. De um em um, demora muito mais. Olha aqui, outra sacada, hein? Outra sacada para triplicar faturamento. Boa essa. E daí, o que aconteceu? Até que eu peguei e consegui, depois de quase um mês em negociação com uma empresa, uma folha de pagamento com 800 colaboradores. Então, em menos de 8 meses, eu já estava com 1.000 clientes. E eu poderia demorar 2 anos para ter 1.000 clientes. Em menos de 8 meses, eu consegui 1.000 clientes. Eu fui case nível Brasil. Comecei a dar treinamento para o Brasil, para todo mundo que inaugurava agência. Como que eu consegui, em 7 meses, conseguir 1.000 clientes. E comecei isso. Por quê? Eu tinha que colocar aquela agência para funcionar. Porque senão você sairia de perto de casa. E eu amava o que eu fazia. E outra coisa, eu era muito grata pelo que a empresa tinha feito por mim. Por mais que aos olhos de outras pessoas, nossa, olha a Magda, o banco penalizou, porque ela foi para aquela agência, já que ela não quis ser promovida, voltou lá para inaugurar, coitada dela. Então, esse coitada depende de como a gente aceita. Você está entendendo? Como que eu aceito isso? Quem está do outro lado não sabe a grandiosidade que foi eu ter voltado para a minha cidade, estar perto da minha família. Então, em contrapartida, eu era muito grata pelo banco, de ter me trazido de volta. Então, era o mínimo que eu tinha que fazer, é fazer aquela agência dar certo. Entendeu? Então, por isso que eu falo, é muito essa negociação. E depois disso, daí eu fui para outra agência,
que daí sim volta na outra agência maior, me colocaram para agência maior, para eu fazer o que eu tinha feito nessa agência pequena na outra agência, né? E quando veio a pandemia, todo mundo desesperado, porque todo mundo começou o faturamento cair para 50%, 30%, E a 20%. E a justificativa era real. Não tinha cliente. Só que eu, Magda, não aceito. Como assim? Os clientes precisam da gente. Aí volta o que você perguntou antes, como que se conecta, como que faz? Eu fui e falei, viu, a gente não pode deixar assim, porque na hora que então acabar a pandemia, todo mundo vai ser mandado embora, inclusive eu. É isso que você quer? Não, é isso que você quer? Aí que eu fui em busca do quê? Eu também tinha medo de morrer. Ninguém sabia o que ia acontecer. A morte, ela estava iminente, né? Ela Ninguém estava sabia. passando na vizinhança, né? Não, e ninguém sabia o que ia acontecer logo que ali. Aí eu fui buscar muito autoconhecimento, como que eu ia me equilibrar, para eu buscar o meu equilíbrio mental, para eu não surtar, e os meus, porque os colaboradores não queriam nem ir para a agência. Porque se a cidade está falando lockdown, só que o banco falava não, que a gente podia ir para o banco, porque era seguro, já que não ia ter cliente, máscara, luva, capacete, aquele monte de coisa que a gente tinha. Eu falei assim, eu tenho que deixar um ambiente seguro para os meus colaboradores. Então, só que eu também não estava segura. Então, eu fui buscar o autoconhecimento, fui buscar ajuda, fiz vários e vários cursos pela internet, como que equilibrar, se manter e passar essa calma para o meu time. Aí, quando eu me acalmei, aí eu fui criativa. Falei, agora eu vou ter que vender por telefone. Como que eu vou me conectar com o meu cliente? Ouvindo ele, buscando o sonho dele, tudo. Montei um script, Andréia. Assim, e daí treino. Falei, gente, vocês vão treinar comigo. Colocava meu time todo na minha frente. Telefone. Oi, seu João, tudo bem? Aqui é a Magda, gerente do banco. E estava no script. Porque eu montei um script e primeiro eu lia mesmo. Falei, gente, vamos treinar. Eu mostrei para o meu time que eu estava aprendendo. Eu mostrei para o meu time que eu também estava com medo. Mas a gente ia ter que achar uma fórmula. E a gente achou. Oi, seu João, tudo bem? Aqui é a Magda, gerente. Eu quero entender como que o senhor está nesse momento agora. Agora que o senhor está na sua casa, eu quero me colocar à disposição. O que o senhor precisar, o senhor pode contar comigo. Aqui está meu WhatsApp. Então, a gente acolheu primeiro, Miranda. Todos os clientes que... A maior dificuldade que a gente tinha era os clientes atender nosso telefone. Na vida louca, a gente atendia só presencial. Quando a gente ligava... Eu falei, gente, vamos aproveitar. Está todo mundo em casa. O que antes a gente não conseguia fazer, agora a gente vai conseguir. Agora é a hora que a gente vai conseguir falar com todos os nossos clientes. Quem está comigo? E tudo que um cliente queria naquele momento Era conseguir alguém que me atendesse, porque a porta do banco estava fechada ou não queriam ir, né, por N motivos, e tudo que eles queriam era ter um gerente, porque Algum contato. ter um gerente que falasse no telefone era só para carteiras premium, né? Vamos chamar assim, né? Era só a carteira premium que o cliente tinha o contato de alguém dentro do banco, né? Sim, era isso. E daí, quando a gente começou a se colocar à disposição do cliente, eu primeiro falei, a gente vai acolher todo mundo. Vamos acolher, vamos passar um e-mail, vamos passar telefone, vamos começar a agendar o horário, depois das 4, 5 horas da tarde, para quem era casos que tinha que ir na agência para pegar cartão, porque tinha muita gente que o cartão estava na agência. Não tinha nem como pegar o cartão para pegar o pagamento. Eu comecei a agendar o horário, eu começava a atender clientes das 5 até as 8 da noite. Porque daí a prefeitura não passava mais na frente, só que eu agendava a cada meia hora ou uma hora, mas só em casos excepcionais que tinha que pegar algum documento. Os clientes ficaram super gratos com a gente, porque a gente teve essa sensibilidade humana, de novo, de entender e escutar o que o cliente está precisando. Aí os clientes começaram a demandar, porque os clientes começaram a ter todos os nossos telefones, a gente se colocou à disposição. Magda, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, porque antes a gente não tinha esses contatos, todo mundo precisava ir na agência. Então, quando a gente se colocou à disposição, os clientes começaram a demandar, viu, você não me ajuda nisso? Aí, o que era? Eu coloquei um post-it no computador de todo mundo, depois a gente teve notebook. Eu coloquei um post-it escrito a palavra aproveitando. Oi, Andréia, tudo bem? Aproveitando, eu já resolvi a demanda, já fiz tudo. Aproveitando que a gente está conversando, viu, já que eu estou aqui, não estou com cliente, você também está na sua casa, eu posso fazer algumas perguntas para deixar tudo atualizado aqui no sistema? Aí, isso foi um script que eu fiz. Seu endereço é esse? Seu telefone é esse? Aqui está dizendo que é casada, você é solteira e não sei o quê, seu marido, a sua renda familiar.
É só você, seu marido? Quanto que é a renda familiar? Gente, para tudo. Para tudo. Para tudo, porque ela está aqui contando isso e eu não estou me cabendo aqui dentro de mim. A primeira coisa que a Magda fez foi o seguinte: você ligou para os clientes e não foi para vender. Não ligue para o seu cliente para vender. Para vender. Eu estou falando com líderes aqui, talvez tenha um cliente meu aqui. E eu estou escutando isso de você. E, gente, é muito real isso. Se você ligar e começar a falar assim, então, você não quer comprar meu produto? Nossa. Cara, isso é muito chato. Isso é a ligação de operadora telefônica. Então, estou te ligando porque você não quer uma linha? Porque você... Não, eu não quero. Não, eu não quero. Agora, quando você entra em contato com o seu cliente, isso serve tanto para o telefone, para o online e para o presencial, quando você fala com o cliente para se abrir, só para se deixar disponível, né? Ou para falar alguma coisa que seja do interesse do cliente, da pessoa que... Foi isso que vocês fizeram. Foi isso. Foi isso que ela fez, entendeu? Deixou aberto para, vem cá, você está precisando de alguma coisa e eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que você está precisando. Se colocando disponível e não vendendo. Essa sacada é de ouro. Não ligue para o seu cliente para vender. Seja interessante, se deixe disponível. Que sacada de mestre. Que sacada de mestre. E daí os clientes começaram a demandar. A gente, aproveitando, a gente fazia umas perguntas. Na linguagem dos cursos digitais, né? Reciprocidade. Não, aí o que aconteceu ali? A gente começou a perguntar só para deixar atualizado. Só que eram perguntas chaves que eu ia descobrindo se a pessoa era casada, solteiro, a renda. Com que objetivo, aí eu né? falei assim, não, e posso te falar? Eu tinha seguro pet que eu tinha que vender, seguro para cachorro. Como que você vende seguro para cachorro dentro de uma agência bancária? Né? E a minha meta era altíssima. E nessa época da pandemia, o banco colocou lá em cima a meta, por quê? Porque era um produto mais em conta. Aí, quem sabe, as pessoas comprariam, porque era um produto ticket baixo, mas muita gente não queria gastar na época, né? Aí, por isso que eu fui fazendo o script, e eu falava assim, viu? E hoje, né? Já que, casa própria, tenho. Eu falei, viu, você deve... se acontecer alguma coisa na sua casa hoje, você tem alguma proteção, alguma coisa? Não, não tenho nada. Então você deve ter um pitbull na sua casa? No meu script estava isso para os meus... Falei, então você deve ter um pitbull na sua casa, já que você não tem proteção. Como vender sem vender? Aí, eu falei assim... Aí falou assim, não, eu tenho aqui um pincher, pelo amor de Deus, que não sei o que, sério. Como que é o nome do seu cachorrinho? Como que é o nome do seu cachorrinho? Eu tenho uma que é a minha Nina, né? Ai, meu cachorrinho é assim, nossa, então, nossa, eu vou anotar aqui. E quantos aninhos ele tem? É a coisa mais importante da nossa vida, não é? Então, eu já fiz aquela conexão. O cliente, quando às vezes o cliente falava, não, vamos conversar. Aí depois eu tinha que cortar, porque o cliente se sentiu tão à vontade, ele contava tudo. Então, você vai conduzindo a conversa, você vai buscando as informações, e eu já pensando, é casado, vou poder vender um seguro de vida. Tem filho? Então é isso. Nossa, o pet e tudo, Andréia, era um papel de pão que eu tinha feito, eu deixava o script na mesa, porque começou comigo. É o que eu falei, eu fiz o teste. Eu fui a primeira a testar. E todo mundo me ouvindo. E eu, esse é o nome. E eu ia anotando no papelzinho, nome do filho, do cachorro, e que não sei o quê, e papapá, e a pergunta-chave. Sabe o que eu perguntava para o meu cliente? Viu, seu João? E hoje, deixa eu te perguntar, qual que é o teu sonho hoje? Eu perguntava isso para o meu cliente. E qual que é o teu sonho hoje? Ai, Magda, que pergunta. Nunca ninguém me perguntou isso assim, ainda mais do banco. Sério, eu sei que é difícil pensar, ainda mais nessa época da pandemia. Mas a gente tem que pensar que algo nos move para a gente não ficar com essa falta de esperança que a gente está. O que é? Você pensa em comprar um carro? Porque eu já pensava no vender o consórcio. Você pensa em comprar um carro? Uma casa? Porque na pergunta que eu tenho que resumir para você, eu ia vendo quem tinha casa, quem não tinha, que eu estava pensando vender um consórcio, vender um carro, ou quem tinha investimento, já vender um consórcio para investimento. Então, eu já ia perguntando. O bom vendedor é aquele que faz as perguntas certas. Conversando com o cliente, né? Para você ter uma ideia, a maior dificuldade que eu tinha dos meus gerentes, né, premium, igual você falou, porque são tudo clientes alta renda. Então, tem 1 milhão aplicado, 2 milhões aplicado, e a gente tinha meta para fazer empréstimo para esse pessoal. Meta para vender consórcio para esse pessoal, né? Então, assim, como que você vai vender empréstimo
para quem tem dinheiro aplicado. E eu tinha, né, alguns colaboradores que eram resistentes. Não, Magda, não adianta, não vou vender. Imagina, olha quanto que ela tem aplicado. Imagina se eu ligar. E a gente tinha uma meta lá que tinha que vender. Né? Ela tinha 150 mil de crédito para aprovado. E eu, faz assim e tal. Não, não vou, ela não vai comprar. Vem cá, eu vou ligar. Vamos mostrar? Não, imagina, daí foi fazer. Eu fiz o script. Na hora que eu perguntei o sonho, sabe o que ela falou para mim? Que o sonho dela era fazer a festa de 15 anos para a filha dela. Mas, daí eu falei, assim, eu ia instigando até, eu ia falando várias coisas. Eu falei assim, mas você não tem nada para o seu filho, a sua filha, sabe? A Amanda, né? Você fala para mim que ela é a razão da sua vida. Ai, mãe, então eu vou te falar, meu sonho é fazer uma festa de 15 anos. Só que o meu marido falou que é um absurdo eu gastar o tanto que eu quero gastar para essa festa. Eu falei, verdade, mas quanto que é? Ah, hoje vai ser em torno de 100 mil reais para fazer isso, fazer aquilo, que não sei o quê. Eu falei, mas quando que ela vai fazer 15 anos, né? Não, é daqui 6 meses, para o final do ano. Agora tem que ver, por causa da pandemia, blá, 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 que não sei o quê. Então, tá, vamos fazer esse orçamento? Onde você quer fazer? Você quer fazer aonde? No Golf? Você quer fazer no Vila Verde? Daí eu comecei a falar os... E quanto que é? Vamos fazer um orçamento junto? Eu estou com tempo, você está com tempo? Eu te ajudo a planejar isso. E pá. Surreal. Aí ela foi falando, ela falou, Magda, mas como que eu vou convencer o meu marido a tirar isso da aplicação? Ele vai matar. Eu falei, então, e se eu falar que eu consigo te ajudar? Ela, como? Eu falei assim, você não é, né? Como que eu falei para ela? Não é responsável. Enfim, porque ela vende joias, né? Eu falei assim, você já... não é autônoma, não vou lembrar agora. Eu falei assim para ela, você já tem a sua renda? Quanto que você ganha por mês hoje? Sabe, você já vende as suas joias, eu sei que a sociedade toda, eu sei que está com pandemia, mas as suas clientes são super chiques. Você pode agendar, vai na casa com todo cuidado. Eu falei, você já tem a sua clientela? Eu falei assim... Hoje, do quanto que você ganha, né? Que ela disse que já tinha um X e tal. Eu falei assim, se você tirar hoje em torno aí de 5.500, 6 mil por mês do seu orçamento, vai te fazer falta? Por que você não faz esse planejamento? Se eu te falar com 6 mil reais por mês, você faz o casamento da sua filha? Ela, Magda, eu não tinha parado para pensar, mas você está falando para eu guardar? Eu falei, não. Se você falar para mim que esses 6 mil reais não vai te fazer falta no seu orçamento, eu já coloco 150 mil reais na sua conta. Eu já coloco isso na sua conta e tem mais. Olha só, Suzana, se você começar agora, ligar para os fornecedores e negociar para daqui 6 meses, ou não sei quando acabar a pandemia, para fazer a festa, você já consegue pagar à vista, com desconto, todo mundo está querendo dinheiro. Essa festa de 150 mil, você vai cair... Magda do céu, não, isso não vai pesar para mim. Eu falei, posso fazer então? Ela, mas como que é? Não, eu estou fazendo um crédito pessoal para você, estou liberando na sua conta 150 mil agora. E ela, nossa, então eu já vou ter que pôr na poupança para o meu marido não ver. Debita na minha conta, tá tudo certo. Nossa, foi Deus que mandou você para mim? Ela falou, eu não acredito nisso. Não, pode fazer. E como que eu faço? Tem que ir? Eu falei, não, eu já faço aqui no aplicativo, você entra e dá o aceite. Fiz 150 mil reais de empréstimo. Gente, eu tô passada. Eu estou passada porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou vendedora das boas. Eu trabalhei no banco também há muitos anos. Eu vendo carros e eu vou te falar uma coisa. Tô tirando o chapéu para você. Que história sensacional. Como vender sonhos. Magda, você é uma máquina de vender sonhos. Você está entendendo? De tirar sonhos das pessoas e de fazer os sonhos se tornarem possíveis. E de fazerem os sonhos se tornarem possíveis. Vai ser impossível. Eu estou emocionada aqui, porque vai ser impossível eu sair desse podcast hoje olhando para as minhas metas como metas. Tem que ser um sonho e tem que ser um sonho grande. As metas são só formas de alcançá-los. Que sensacional, máquina. Eu estou assim... transbordada por você, porque você transbordou, mas eu já estou transbordada aqui sobre como vender, gente. Como vender. Como tirar do seu cliente aquilo que nem o seu cliente tem noção do que quer, do que precisa ou de como. Porque qual era a chance de você ligar para ela e falar assim, tem um crédito pré-aprovado aqui de 150 mil reais. Você não está precisando? É assim. Para alguma coisa? Porque é assim que as pessoas... assim que eu aprendi a vender.
dentro do banco, tá? Uhum. Você tem um crédito aqui, você tem crédito pré-aprovado, tem até 150 mil. Você não está querendo comprar uma casa? Você não está querendo comprar algum carro? Você não está querendo comprar Imagina, alguma não quero coisa? empréstimo, não. Imagina, eu não quero empréstimo. Se eu precisar, eu tenho meu dinheiro aplicado. A Não é taxa assim? de juros é muito cara. Essas É. são as respostas. Ah, então, tudo bem, mas você fica sabendo que você tem aqui, que a liberação é rápida. Esse foi o aprendizado que eu tive dentro do banco. Sensacional, gente. Eu vou ter que passar essa live para todos os meus amigos bancários, gerentes, líderes, você que tem a sua empresa, não tem mais como você dar desculpa, não tem como você vender a mesma coisa do mesmo jeito. Acabou, entendeu? Primeiro, não é de um em um. Você tem que vender sonhos. O que mais que a gente falou? Que a gente falou tanta coisa, né? Entender de pessoas. Entender o seu cliente, ouvir o seu cliente. Olha como é que é na prática ouvir o seu cliente, né? Quando as pessoas vêm para entrevista, escutou eu falando aqui antes da gente começar a gravar, né? Meu marido está com uma pessoa e falou: é um candidato para vendedor. Eu falei: já descobre algumas coisinhas aí, né? E as pessoas falam assim, eu costumo perguntar, como que você atende o seu cliente? Como que você descobre o que o seu cliente quer? E aí a resposta clássica, né? Entendendo a real necessidade do cliente. Ótimo, né? Aham. Previsível. 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 Então, como você descobre qual é a real necessidade do cliente? É isso. Aí o vendedor vai falar assim, eu descubro se, no meu caso aqui, né? Eu descubro se ele quer um carro para passeio, se ele quer um carro para viagem, se ele quer um carro para família, se ele quer um carro econômico. E não é isso. Não é só isso. Né? A real necessidade do cliente é por que é que ele está trocando de carro. O que está acontecendo na vida dele, neste momento, que impulsionou ele a trocar de carro? Para um carro maior, menor, mais caro, mais barato? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Uhum. Isso é entender a real necessidade do cliente. É isso. Entender o cliente, ouvir o cliente. Magda, que histórias. Então, assim, Que histórias, né, que histórias. Uma frase que eu deixo assim. Se conheça primeiro, porque assim, eu tenho que estar bem, Miranda, Andréia. Eu tenho que estar bem. Primeiro eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que estar bem à disposição do meu time, da minha família, entendeu? Então, eu estou bem, eu vou cuidar bem do meu time. Um time bem cuidado, ele vai cuidar do cliente. Porque é genuíno. Igual eu estou olhando para você. Você está entendendo? É genuíno. Então, eu estou bem, então eu consigo cuidar bem de você. E daí, se o seu colaborador conseguir cuidar dessa forma do seu cliente, o resultado é consequência. Então, o maior erro de você, líder, hoje, é você focar na sua meta, é você focar no resultado. A partir do momento que você foca só no resultado, sem essas outras etapas, desculpa o que eu vou te falar, você vai continuar do mesmo jeito, vai continuar estagnado e é capaz ainda da sua empresa fechar. Porque é muito de pessoas, forte. Você só vai perder dinheiro. É rotatividade, porque ninguém presta, ninguém serve, ninguém sabe o que eu quero. Então, a fórmula para você vender hoje são os 3 P's que eu falo para todo mundo. E eu já quero saber sobre a mentoria, porque ela tem uma mentoria de liderança e vendas, né? Vai lá, manda lá. Mas esse não é nem a mentoria ainda. Ah lá. O que eu falo é para vendas específico. Certo. O segredo é os 3 P's. Qual que é o primeiro P? Pessoas. Seja apaixonado por pessoas. Seja apaixonado por você. Seja apaixonado pelo seu time, pelo seu cliente. O outro P é produtos. Então, a primeira coisa importante é pessoas. O outro P é produtos. Você é apaixonado pelo seu produto? Qual é o produto que mais... Tanto é que ontem, mas eu tenho um monte de produtos que eu fiz na Dinâmicas, né, na atividade, elas escreveram os produtos. Eu falei, mas qual que mais pulsa seu coração? Qual que mais brilha? Seja apaixonado por esse produto. Então, apaixonado por pessoas, apaixonado pelo produto. O terceiro P é processos. Então, se eu sou apaixonada por pessoas, apaixonada pelo meu produto, eu tenho que ter um processo muito bem estruturado.
E o que que é esses processos? Como que eu vou cuidar das pessoas e como que eu vou fazer com que essas pessoas entendam dos produtos. Então, pessoas mais produtos mais processos igual produtividade, que é as vendas. Então, Sensacional. o resultado é consequência desses 3 pilares, que é pessoas, produtos e processos. Então, se todo líder tiver cuidar dessa fórmula, vai dobrar, vai triplicar, vai conseguir, assim, explodir. Que nem com isso que eu fiz dentro do banco, eu fiz 300% do que eu fazia. Aí eu comecei a dar treinamento no Brasil inteiro, explicando esse script. Então, como que uma pessoa que todas as agências está fazendo 20%, eu estava fazendo 300%, 400%. Foi assim, surreal o que aconteceu. Então, por isso que eu falo, se você tem essa estrutura, aí, minha amiga, ninguém te segura. Só que o principal, você tem que acreditar em primeiro lugar. Se você já pensar que é difícil, esquece. Se acreditar no que a maioria fala, que pessoas é difícil, que o time é difícil, porque é tudo igual, porque essa é a conversa de bastidor, né? Essa é a conversa. Essa é a conversa de bastidor. Se acreditar nessa conversa, você vai ser mais um frustrado, mais um sem resultado. Nós somos apaixonadas, né? Sobre pessoas, sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento mudou a minha trajetória, já falei isso várias vezes, mudou toda a minha trajetória, mudou todo o meu resultado, mudou minha família, e muda a forma como você olha o outro e muda a forma dos seus resultados. É isso. Então, se você continuar com a cabeça fechada, o seu resultado vai ficar fechado. Entendeu? As coisas se combinam, né? Tem que se parecer, né? É aquela velha frase de Facebook, de Instagram. Você quer resultado diferente? Faça algo diferente. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Não adianta. Então, se você quiser ficar no conforto, me desculpa, você não vai conseguir. Então, pelo menos você tem que entender. Isso que a gente está falando aqui é uma educação que a gente está levando para a liderança. Então, quem tiver a paciência, começa por aí. Quem será que vai ter a paciência de ouvir esse podcast? Começa por aí. Se você ouviu, é porque você acredita que é possível. Ou se você não acreditava até então que não era possível, comece a abrir seus olhos, olhe em volta. Eu sempre digo o seguinte... tem muita gente que não acredita em teoria. Ah, na teoria é tudo bonito. Ah, porque palestrante. Ah, porque curso. Porque tudo isso aí é bonito, mas na prática, vem aqui ver como é que é. Né? Eu também escuto bastante esse tipo de comentário. E eu digo o seguinte, tudo bem. Quer fazer do seu jeito? O resultado que você tem é esse. Agora, você quer escutar, porque eu já fui essa pessoa. Vou escutar aquilo que a minha cabeça acha que está certo... ou vou escutar as pessoas que realmente estão dando certo? Quer dizer que todas aquelas que deram certo estão mentindo. Quem tá falando a verdade é a minha cabecinha aqui, que continua batendo e tendo resultados ruins. Eu já fui essa pessoa. Sim, né? Quantas vezes? Ixi, Maria. Não é? Então, quando eu parei para olhar realmente as pessoas que tinham resultado e o que elas realmente faziam, e o banco reconhecia, né? Vamos pegar aqui o exemplo de novo da Magda. O banco reconhecia isso em você, né? Olha aqui o resultado dela. Vamos pegar quem está dando resultado e vamos ensinar, vamos replicar isso para outras pessoas. Não é falando assim, olha só a posição do banco. Não é assim. Gente, a agência da Magda está dando certo. Por que a sua está dando errado? Por que você não conseguiu fazer? A agência dela está fazendo, você tem que dar um jeito. Se ela conseguiu, você tem que conseguir também. Não foi essa a posição. A posição da empresa aqui de cima foi: Magda, a sua agência está dando certo, vamos replicar o quê? O resultado? Vamos replicar o conhecimento. Vamos lá. A metodologia, a estratégia. Exatamente. Não é vai lá, você não está fazendo. E sabe o que mais foi interessante? Que na hora que esse negócio estourou, eu não ia dar conta de dar os treinamentos. Sabe o que eu fiz? Quem dava os treinamentos era o meu time. Uau! Tanto é que os diretores, não, Magda, que não sei o que. Eu falei, não, quem vai dar o treinamento é o meu time.
Eu dou também, só que de ver, enquanto eu vou demorar quanto tempo? Aí eu treinei, então a gente já treinava na mesma hora, tipo, 5, 10 agências. Enquanto eu estava aqui falando com um, outro estava falando com outro com outro, e eles se empoderaram, porque... E quando o time do meu colega escutava o meu funcionário falando, viu? Eu lembro certinho, a Joyce falava assim, viu? Eu vou falar aqui para você, e eu sei o que você está pensando. É mais uma coisa, é mais um papel, porque quando a Magda veio com isso, é assim que eu pensei. É assim que a minha funcionária dava treinamento. É assim que eu pensava. Nossa, mais um papel para preencher, mais uma coisa para perguntar. Só que eu demorei para ir lá e fazer. Quando eu vi que essa ferramenta que vale ouro, minha amiga, não demore o tempo que eu demorei. Por favor, eu estou falando, não é a minha líder, ela nem está aqui. Eu estou falando que eu fui resistente. E na hora que eu aprendi que isso aqui valia ouro, então não perca tempo, pega e já faz. Imagina como que foi isso. Só que o meu time estava tão preparado que eles estavam dando treinamento. Gente, que coisa linda! Esse é sonho. Não, esse é sonho. Fala a verdade. É Qual o sonho. seu sentimento? Olha, é muito forte isso, porque eu adoro ver quando a pessoa consegue alcançar o que ela desejava. Por que isso aflorou dentro de mim, Andréia? Porque muito tempo na minha trajetória eu fui aquela pessoa sozinha. Eu não tive esse líder que fizesse isso por mim. Eu tive que aprender aos trancos e barrancos. Você conseguiu por méritos. Sabe assim? Aí depois, eu sempre falo da Carla, que foi uma gestora, que foi uma inspiração para mim, que eu posso dizer que essa foi uma grande inspiração. E quantas pessoas eu escutava, eu ia para os meus colegas, viu, me ensina, como que você está vendendo? Eu te ensino a vender seguro, que é o que eu mais gosto. Como que você vende capitalização? É um negócio que eu não... Ah, Magda, vendendo, abre a boca e fala. Porque olha as coisas, entendeu? As pessoas Ninguém não sabem ensinar. Não, e assim, tem as pessoas que não sabem e as pessoas que são egoístas. Por que eu vou dividir? Ela é minha concorrente, por que eu vou ensinar ela a vender? Eu quero ser melhor que ela. Não tem essa cumplicidade que quanto mais eu te ajudar, mais eu vou receber. E sempre pulsou dentro de mim que eu sempre quis ajudar as pessoas porque eu pouco fui ajudada na minha vida. Então, assim, eu entendi que quando a gente tem alguém para dar o direcionamento, te respondendo a pergunta do direcionamento, as coisas ficam mais fáceis. Então, quando tem alguém que já caminhou o caminho, já tropeçou, já errou, igual isso que eu estou te falando, eu treinei aquela ferramenta, eu liguei várias vezes, não, assim não ficou bom, assim não ficou bom, assim não ficou bom, assim não ficou bom. Eu tropecei várias vezes no telefone até acertar o ponto. E quando eu fui treinar o pessoal, a receita do bolo estava pronta. Então, eu já dei a receita. Olha só. Né? É assim, a construção. Então, o direcionamento é muito forte quando você, igual você falou, com quem que eu posso aprender? Quem que já caminhou o caminho que eu quero chegar? Então, por isso que é muito forte. E hoje, eu consigo fazer isso. Então, isso é gratificante para mim, eu olhar e a pessoa, putz, era isso que eu precisava. Nossa, que nem você falou para mim, que você olhava sonho como de uma forma. E hoje você está olhando o sonho de outra forma. Nossa Senhora, já valeu muito a pena eu ter vindo aqui. Você está entendendo? Eu estou entendendo, eu estou muito emocionada. Você não tem noção de ouvir a sua história. E eu já consigo, eu já estou aqui imaginando outras pessoas ensinando aquilo que eu também ensino. E, Magda, essa questão assim de ninguém estava lá e ninguém me ajudou, mas eu consegui. E tem muitas pessoas que não conseguiram coisas e têm raiva por terem feito sozinhas. E quando uma pessoa realmente tem, né, como nosso amigo diz lá, o ser de luz. Um ser de luz. Quando a pessoa se torna um ser de luz, né? Em que eu não consegui, mas por eu ter conseguido, eu sou grata por ter conseguido e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu sou uma pessoa que eu não fui impulsionada. Eu não fui impulsionada. E eu sinto esse desejo de impulsionar as pessoas. Eu entendo o que você está falando, né? De eu não tive o método, não tive a estratégia, não me ensinaram, eu consegui entender e quero ensinar.
né? Eu passo por esse caminho também, e aí a vontade de fazer pelo outro. Vamos, 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 é possível, isso mora também dentro de mim, eu Não, compartilho disso. e é Eu tô muito muito forte, não emocionada, é? eu tô muito emocionada nesse podcast aqui, Não, gente. e isso é muito forte, porque o que que acontece? Uma frase muito forte que eu escutei o ano passado de um mentor. Muitas pessoas estão loucas esperando escutar você. Tudo que você está falando, tudo que você aprendeu, Andréia, tudo que você aprendeu na sua vida, às vezes é a luz, é a esperança de uma pessoa que está lá do outro lado querendo ouvir. Quantas pessoas estão desanimadas, frustradas, achando que não tem caminho e se sentem sozinhas? E elas estão loucas para ouvir a história da Magda, para ouvir a história da Andréia, para ouvir a história do João, da Maria. Um dia nós queríamos ser essa pessoa que tinha alguém para contar. A gente queria alguém para contar. E hoje, por que eu estou te falando isso? E você que está ouvindo, e eu vou falar forte isso, porque ontem eu escutei que o maior desafio hoje das empresárias que tem é se posicionar na internet. Pegar um celular e gravar e falar, né? Pegar ou subir num palco, enfim, contar a sua história. Então, não seja essa pessoa egoísta, com medo do julgamento, com medo do que vão falar de você, porque o que você for falar pode salvar uma vida, pode salvar uma empresa, pode salvar um casamento, pode salvar um relacionamento. Eu não sei o que você faz, eu não sei o talento que você tem, mas existe alguém que quer aprender com você. Então, não seja egoísta. Sabe, não importa o que vão falar de você, né? Vamos distribuir esses talentos, porque é o que eu sempre falo. Andréia, olha para sua mão, por favor, vou fazer um pedido. Olha. Você acha que existe outra pessoa igual a você? Impossível. Essa digital é só sua? Impossível. É só sua, não é? É. Deus Então, nos fez únicas. Deus é tão perfeito que Ele fez a forma da Andréia e jogou fora. Só existe você, só existe uma Andréia, só existe uma história da Andréia. Tanto é que muitas pessoas me perguntam, tá, Max, dá treinamento, mentora, tal, mas qual que é o seu diferencial? Você é mais uma. Eu falo, meu diferencial sou eu. É a minha história, é a minha vivência. Só eu vivi o que eu vivi. Então, só eu vou poder ensinar você. Não tem outra Magda na história. Então, se você acreditar em mim, eu vou poder te ensinar e o seu caminho vai ficar muito mais curto. Você vai errar muito menos, porque lá atrás eu queria ter encontrado uma Magda que pudesse ter me dado a mão e que eu pudesse ter aprendido muito mais rápido o que eu demorei mais tempo para aprender. Gente, sensacional. A gente não pode encerrar, porque acho que a gente ficaria aqui, nem sei quanto tempo faz que a gente está falando, não sei, não vou perguntar. Mas a gente não pode encerrar sem falar sobre como que você pode ajudar quem está nos ouvindo, quem quiser te encontrar, como que te encontra, como que funciona a sua mentoria, como que funciona para ser treinada por você, como que funciona isso, Magda? Então, eu sou mentora, treinadora, né, sobre liderança e vendas. Então, quem quiser entrar em contato, meu Instagram é magdabrito.trainer, de treinadora. Então, pode entrar em contato, vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Depois eu vou deixar meu telefone também, né? Depois você coloca. Mas, assim, eu criei um método, né? Para a pessoa se tornar PhD em liderança, se tornar PhD em vendas. Só que esse PhD, ele não é ensinado dentro de uma universidade. Porque quando a gente fala que a pessoa tem o quê? Uma graduação, uma pós-graduação, ou mestrado, doutorado, me tornei PhD. São anos e anos de estudo dentro de uma sala de aula. E eu posso falar que eu tenho anos e anos e anos dentro da vida, dentro da vivência, dentro da minha experiência. Então, eu posso, sim, né, transformar uma pessoa em PhD em liderança e PhD em vendas, através, né, da especialização, que é o quê? Pessoas. Então, se você quer dobrar o seu faturamento, se você quer triplicar, quadriplicar, porque o céu é um limite, não sei nem onde que é o limite, vai depender da sua força de vontade, vai depender do quanto você está disposto a se entregar.
disposto a querer ajudar o próximo genuinamente. Então, se alguém quiser ter essa vontade, pode entrar em contato. Depois você deixa aí nas redes sociais meu telefone, meu Instagram, e o pessoal me acha daí. São programas o quê? De mentoria, de palestras, é individual? Como é que funciona? É grupo? Tem a mentoria individual, que nem vamos supor, Magda, eu gostaria de contratar você aqui para a concessionária que eu estou com essa dificuldade. Para recrutar, selecionar, eu ajudo na parte de recrutamento, te ajudo primeiro o quê? A construir até a cultura da empresa. Por incrível que pareça, tem vários empresários que eu vou conversar, eu falo, qual que é a cultura da sua empresa? Porque primeiro eu tenho que entender a cultura da empresa para depois a gente achar o colaborador correto. Fica aquele ponto de interrogação, a pessoa não sabe nem o que é a cultura. Então, como que você vai achar um colaborador certo se você não sabe nem o que a sua empresa espera? Então, eu ajudo, assim, você pode me contratar uma mentoria individual, que eu vou pegar a sua dor dentro da sua empresa e a gente vai traçar um plano de ação. Ou tem a mentoria em grupo, que eu apresento para as pessoas os pilares da mentoria, e se fizer sentido, ela entra na mentoria em grupo, que é muito válido porque é um network incrível, e às vezes a dor que eu tenho é a dor que você tem, eu aprendo com você, você aprende comigo. Um grande diferencial, a minha mentoria em grupo, é no máximo 10 pessoas, porque eu quero estar ativa. Eu não vendo curso, é mentoria. Porque por mais que são 10, é porque as 10 pessoas estão atrás do mesmo objetivo. Mas os 10 eu vou poder dar a mão, eu vou poder ajudar, eu vou poder escutar essas pessoas para poder orientar. E depois tem a parte de treinamentos, que você pode me contratar, que tem pessoas que nem outro dia eu estava voltando de um curso, eu estava com uma pessoa do lado, ela falou, ai Magda, eu não quero aprender, não vem com esse negócio, eu não quero aprender, não quero desenvolver o time, eu não tenho paciência. Quanto que você cobra? Eu tenho 22 pessoas, quanto que você cobra para ir lá treinar, fazer assim, fazer assim, fazer assado? Eu falei assim, antes de eu falar de preço, é o seguinte, não adianta eu ir lá, treinar, fazer tudo isso e você não souber. Então, você, primeiro, você vai ter que deixar um tempo comigo. Eu vou ter que conversar com você, porque a primeira pessoa que eu vou ter que treinar é você. Olha aqui, em minha defesa e ao seu favor, vocês estão vendo, a gente não combinou nada disso. Eu falo e repito, em alto e bom som, não adianta treinar o time se o líder não estiver pronto para isso. Porque você vai treinar o time, o que acontece quando o time não está pronto, Magda? Não está pronto? Não vai. Não vai. Não, se o time... Falei errado. O líder, né? Se o líder não estiver pronto. Você prepara o time, ensina o time. E aí o líder não está pronto para comandar aquele time. Não vai conversar. Não vai conversar, porque o líder vai começar a falar ABC e o time já está no Z. Eu me recuso a treinar time que o líder não queira ser treinado. Aí eu peguei e falei para ela, eu falei assim, viu, primeiro eu tenho que conversar com você. Eu tenho que entender tudo o que você quer, quero entender sua empresa, e você tem que entender o que eu vou ensinar, porque eu vou vir, vou treinar, você vai me pagar, vou dar um treinamento, sei lá, de uma semana, de um dia inteiro, enfim. Virei as costas e eu vou embora. Quem vai depois que acompanhar o time para ver se vai estar dando certo ou não é você, mas como que você vai acompanhar se você não sabe nem o que eu ensinei? O que é para falar? E esse que é um grande erro dos líderes. Eu contrato uma pessoa como se a Magda fosse a salvadora da pátria, vem aqui, treino, eu treino. Só que o time vai estar pronto para fazer isso, isso e isso. Só que depois tem um acompanhamento. É aquilo que eu falei, tem que acompanhar, tem que gostar de pessoas. Então, assim, se você não gosta de pessoas, você não serve para ser líder. Você não serve para ser empresário. Desculpa a sinceridade, André. Mas é verdade tudo isso. Eu também falo, também defendo tudo isso, mas as pessoas precisam, de fato, entender, né, Magda, que não tem como treinar, não tem como ter um time bom se a pessoa não se capacitar em pessoas, porque tecnicamente ela já sabe, aquele líder já é bom tecnicamente, né? Talvez ele seja o melhor vendedor do time, e o papel dele é deixar de ser o melhor vendedor do time para que o time seja o melhor time. É isso, porque a gente tem que sair desse lado operacional, centralizador. Eu nunca esqueço, um dia um gestor falou assim para mim, logo que eu me tornei gestora, Magda, você tem que sair do operacional. Você agora tem que ir para o estratégico, você tem que ir para a sacada. A partir do momento que você vai para a sacada, você tem a visão do todo. Enquanto você ficar só sentada na mesa, atendendo, você não vê o todo.
Você está aqui. A partir do momento que você vai para a sacada e você tem uma visão do todo, você consegue direcionar todo mundo. Um a um. Gente, o time adora. As Eles- pessoas que estão abertas a aprender, eu vejo isso nos olhos deles. Eles perguntam, ele fala, olha, chefe, eu estou fazendo assim, assim, o que você acha? Eles Eu falei, têm sede "Nossa!" de aprendizado. Outro dia eu dei uma sacada lá pro vendedor, nem lembro que a gente fala tanta coisa. E aí eu dei uma sacada lá e aí depois ele veio com uma abordagem para mim, chefe, apliquei aquilo que você falou. E aí ele fez melhor. Ai, que lindo! Ele fez melhor, ele usou num outro contexto aquela situação e eu falei, cara, adorei. Não é? Adorei! Você fez de uma maneira que eu nem tinha pensado. Não, e olha que a lindo. evolução daquilo que nem eu tinha pensado. Não, mas entendeu? olha que lindo isso, que assim, que ele teve a humildade de ouvir e aprender. Depois ele veio te contar que aprimorou. E você agarrou isso e deu parabéns, reconheceu a ideia dele, reconheceu a inovação dele, porque muitos gestores não têm essa atitude. Muitos gestores, às vezes, ai, olha aqui, chefe, eu fiz assim, ó, mas... Não, mas como que você mudou o que eu te falei? Ou faz só, nem fala nada, mas faz aquela cara, tipo, como que ele fez melhor que eu? Então, aonde que está a sandália da humildade aqui? Porque o time hoje, ele quer isso, ele quer se sentir pertencido, ele quer se sentir parte ali daquilo. E quando você reconhece e dá parabéns, pronto, você ganhou o time. É isso. E é uma coisa é sobre assim, isso, ó, gente. às vezes é uma coisa tão simples, um exemplo desse, de dar um parabéns, de um reconhecimento, você ganha o seu colaborador. Agora, o que vai acontecer toda Eles vez? ficam com sede. Uhum. Esse tipo de colaborador, ele fica com sede de aprender mais. Ele quer te mostrar ali o que está fazendo e vem sempre. Não é uma vez, não é pontual. Uhum. Eles vêm sempre para poder contribuir, para poder dividir. Fala, o que você acha? Ó, tô sem sair daqui. Eu falo, vamos pensar junto, que nesse caso aqui eu também não tinha pensado. Nesse caso específico aqui é novo. Vamos lá, vamos pensar juntos? Ai. Né? Uhum. E eles estão abertos a quererem. Gente, sai do lugar do melhor vendedor. Enquanto você quiser ser o melhor vendedor, você não vai ter um time, porque o seu time não precisa, você já é o melhor, você já está fazendo tudo sozinho. Né? E o principal que a gente não pode deixar de falar é a análise do perfil comportamental, né? Toda pessoa precisa se autoconhecer. São 4 tipos de perfil comportamental que existe. Então, né, esse é um teste também que eu faço com os líderes ou com o time todo. Já teve empresa que me contratou, que quis fazer para o time todo, para ele identificar todo o perfil do time, para ficar mais assertiva a parte da comunicação. Então, esse é um convite que eu faço, independente com quem, de qual cidade você é, independente com quem você for fazer. Mas você precisa fazer uma análise de perfil comportamental. Primeiro, para você se conhecer. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu já sei como me comunicar com os outros tipos de perfil. Aí fica muito mais assertiva a comunicação com o cliente e com o colaborador. Aí você pode vender 67 de cotas de consórcio, aí você pode abrir 1000 contas em Fala, 7 Magda. meses. Se eu soubesse disso antes. Nossa Senhora, nem fale. Análise de perfil, gente, é fundamental. Aqui na minha empresa, eu não contrato sem fazer análise de perfil comportamental. Parabéns. Ela é um divisor de chave, assim, sobre quem é esse colaborador, como ele vem, o que ele precisa, como que você lidar com ele. É sensacional. Se você não fez, tem que fazer. Magda, esse papo tá bom demais. Mas eu acho que a gente vai ter que né? marcar um outro pra gente continuar falando. Parte 2, né? Parte 2. Mas acho que esse já vai ter que dividir em 2. Mas foi sensacional. Fiquei, assim, muito feliz. Eu acho que não teve ainda um episódio em que eu me emocionasse tanto quanto nesse. E tantos aprendizados, gente, sem desmerecer nenhum outro, tá? Mas ela foi na veia aqui de vendas, hein? Eu acho que vale a pena até assistir de novo para pegar sacadas aqui, porque foi, assim, sensacional. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Muito sucesso por onde você passar. Já estou com vontade aqui da gente fazer contatos aqui para a gente ver como a gente pode se ajudar. É isso né? mesmo. Adorei. E que legal ver
o quanto que você tem evoluído, que o ano passado você tinha acabado de sair do banco, né? Quando a gente se conheceu. Sim, foi isso mesmo. Você tinha acabado de sair do banco, fazia né? pouquinho tempo. E o podcast aqui ainda estava bem assim, bem cru, estava ainda na cabeça, não tinha nem começado estrutura, nada. Que legal. Então, que bacana, fico muito feliz pela sua trajetória. Obrigada por você ter vindo lá de Sorocaba, né? Do prefeito mais famoso do Brasil até aqui. Até aqui, Né? E que tenham outros episódios, sucesso na sua trajetória. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Muito obrigada pelo convite. E é uma realização, né? Como eu tô falando tanto de sonhos, do seu sonho com esse podcast, do meu sonho de transformar mais e mais vidas e mais líderes. O que eu falo? Minha missão hoje é formar uma nova geração de líderes humanizados. Sabe assim, que a gente consegue sim ter resultado, mas através dessa liderança humanizada. Coisa linda. Obrigada, viu? Coisa linda. Obrigada, Magda, mais uma vez. Um beijo. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Vou deixar todos os contatos da Magda aqui embaixo. O Instagram, você está vendo isso daqui pelo YouTube também, na íntegra. Obrigado por participar aqui. Esse aqui é o nosso estúdio, o estúdio No Radar. Se você tiver vontade de participar aqui comigo como convidada, me acione, chame minhas redes sociais, que vai ser uma honra chamar você até aqui, você contar a sua trajetória, impactar a vida de alguém. Se você também quiser fazer o seu podcast, quiser ter o seu canal, você está vendo que a gente está num espaço novo aqui, mas é dentro do próprio estúdio. Nós temos vários espaços aqui dentro e vai ter um que vai combinar com você. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Missão Líder e No Radar. Até a próxima.